Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Pedro Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, depois de São Paulo 2, Inter 0, brilhante narração de Rogério, o nosso canhão do rádio, sensacional. O canhão narra demais. Eu tive a honra de ser o seu plantão nesse prefixo quando éramos Rádio Educadora de Campinas, isso foi em 98. Rogério Assis, moço de Votuporanga, morava em Americana, hoje eu não sei onde é que ele mora, se é São Paulo, se é Americana, mas naquela época ele morava em Americana. Narra demais, eu falei, pô, esse cara é demais. E ele foi, não me lembro naquela época se ele foi direto, ele foi pra Jovem Pan, né? Depois que ele foi pra Bandeirantes. Bom, é isso aí, 2-0 São Paulo e nós estamos aqui abrindo o nosso concentração. Mas por que, seu Edu? Por que o senhor cortou São Paulo, seu Edu? É simples. Nós cortamos São Paulo porque 19 horas tem um jogo do Guarani. O Guarani joga em Recife contra o Sport. Começa às 19 horas, quem narra é o amigo Batista, com o Tigrão comentando, com o Gregor Zorzin comentando e reportagens de Vladimir Catarino. Uma honra ter ao meu lado hoje. Passamos por uma pequena mudança aqui no estúdio. O estúdio que a gente sempre fala está sendo reformado, estamos no estúdio. É muito bom aqui também, viu? Eu gostei, essa penumbra sensacional, ao lado de Gilberto Sufi, o incrível! Giba, sou seu fã. E também do nosso queridíssimo Gabriel Ribeiro, a mais nova contratação da Bandeirantes. Me ensinando aqui também tecnicamente, porque o Edu falou pra você, muito fio, muita tecnologia me atrapalha. Eu sou ainda da antiga, mas fazendo curso para ser moderno. Mas muito obrigado pelo seguinte, pela sua audiência. Giba, ó, avisa o maestro que ele já vai entrar, tá? Eu vou só dizer aqui que é o seguinte. Isso! Dá até gosto de anunciar novamente. Gilberto Sufi! É incrível o que o Gilberto Sufi... Hoje tá moderno e tal, tem Skype, WhatsApp, né? Tem Zoom, não sei o que. Mas o que o Gilberto Sufi já viajou, rapaz, o que ele já se lascou com fios e cabos, não foi fácil. Quantas noites mal dormidas, cidades exóticas, atrás de Ponte Guarani, porque o cara, ele dirigia, ele chegava, tinha que achar o estádio, instalar o equipamento, fazer tudo, e ainda ficava com a verba, tem que soltar o lanche pra rapaziada, né? Esse nunca matou a verba! Au! Nunca matou a verba! A verba é o seguinte, as emissoras de rádio dão um dinheirinho pro repórter, pro narrador, pra lanche, pra jantar. E o Sufi administrava o caixa, entendeu? E tem cara que deixa de comer pra ficar com a grana, volta pra casa morrendo de fome. Isso é matar a verba, mas o Giba nunca fez isso, matar a verba. Olha, eu tô vendo aqui no site do Mariolani, Guarani Sport, eu lembrava de um detalhe de 87. Isso aqui, vou falar pra você, você vai morrer, não vai ver tudo. Brasileiro de 87, o Sport Guarani estava no módulo amarelo e tinha outro módulo, se não me engano, a módulo azul, se não me engano. Era a módulo azul. E o Flamengo com o Internacional não quiseram cruzar com o Sport Guarani, porque é o seguinte, Sport Guarani foram os primeiros colocados no módulo amarelo e eles iam decidir, só para decidir quem ia ficar em primeiro lugar. Valia uma taça Roberto Gomes Pedrosa. E no primeiro jogo, aqui no Brinco, foi 2-0 pro Guarani. Se não me engano, o Evair fez os 2 gols. Deixa eu ver aqui.
Isso aqui foi dezembro. O Guarani ganhou de 2-0 aqui. 2 gols de Bahia. Aí foi para Recife. O jogo da volta. E aí o Sport ganhou de 3-0. Estávamos em dezembro de 87. Aí teve prorrogação 0-0. E foi para os pênaltis. Isso para decidir somente quem seria o primeiro colocado do módulo amarelo. Mas o Sport com o Guarani já estavam classificados para o quadrangular final. Teriam que pegar os 2 primeiros do outro grupo. E aí nos pênaltis, olha, foi uma novela. Foi 11-11. João Paulo cobrou pro Guarani 1-0, Betão cobrou pro Sport 1-1, Gilson Jader bateu pro Guarani, converteu, Zico, Zico, tinha um jogador chamado Zico do Sport, me lembro, 2-2, o Giba, aqui é 87, Giba, é o lateral direito, o Giba? O Giba, já falecido, depois virou treineiro, o Giba foi campeão brasileiro pelo Corinthians, ele mesmo. Bom, pra não contar tudo isso aqui, meus amigos, teve pênalti perdido também, mas foi assim, se o Guarani perdia o pênalti, o Sport também perdia. E a coisa foi empatando. A primeira série de 5 já foi, depois as alternadas. Chegou 11-11. E aí o Beto Zini, que era o presidente do Guarani, juntamente com o presidente do Sport, estava 11-11, chamaram, resolveram encerrar a cobrança e dar o título para os dois. Isso aqui não valia muito. Tanto é verdade que o jogo de ida no Brinco só deu 2.000 e pouco de público. A turma estava interessada, era na final. Bom, aí a CBF determinou que a taça ficaria com o Sport, porque no geral o Sport tem melhor campanha. Até aí tudo bem, mas a confusão é aqui. O Internacional com o Flamengo não quiseram cruzar com o Sport e Guarani. E aí a CBF determinou que Sport e Guarani decidissem o título de 87. Nós já estávamos em 88, porque a coisa se arrastou. Aí no dia 31 de janeiro de 88, no Brinco, foi 1-1. O Betão de pênalti, zagueiro do Sport, 1-0 Sport, o Catatão empatou pro Guarani. O público só 4.600. Mas, seu Edu, não era final de campeonato? Por que o público no Brinco de 4.600? Porque era uma confusão, ninguém sabia como é que ia ficar, não dava muito crédito, mandou cruzar. Decide o título aí. Ficou uma coisa muito vagal. E aí o jogo da volta, eu me lembro, aí o Sport 1-0, no dia 7 de fevereiro de 88, o Sport ganhou 1-0, o gol de Marco Antônio. Você quer ver só uma coisa? Na escalação do Sport tá aqui Estevam. Esse Estevam aqui é Estevam Soares. E aí o Sport ficou com o título, a CBF determinou. Tanto é verdade que nesse ano de 88, isso aqui é 87, válido pelo campeonato de 87, mas aqui fevereiro de 88. E a CBF determinou, tanto é verdade que o Sport ficou com o título e o Guarani ficou com o vice-título, que os dois representaram o Brasil na Libertadores de 88. Porque naquela época, apenas campeão e vice participavam da Libertadores. E o Guarani disputou sua terceira Libertadores. Bom, essa é uma curiosidade do confronto Guarani Sport. A outra, todo mundo sabe, naquela campanha 7-8, o Guarani pegou o Sport, você quer ver? Quando começou a fase de mata-mata, o primeiro foi o Sport. O Guarani ganhou de 2-0, gols de Zenon e Capitão. Aí teve o jogo da volta aqui, 4-0. Miranda, Capitão marcou 2 e Renato. E aqui o público no Brinco de 20.400. Era a fase final do segundo... Era quartas de final. Quartas de final. O Brinco não tinha o tobogã. E aqui a torcida bugrina invadiu o gramado numa boa, mas não teve suspensão... Invadiu numa boa, foi comemoração. Não teve depois julgamento, nada. Invadiu numa boa para comemorar. A torcida começou a acreditar numa campanha incrível. E aí o Guarani pegou o Vasco. Simplesmente a semifinal. Todo mundo sabe. Primeiro jogo foi no Brinco, 2-0 Guarani. Renato, Orlando contra Renato. Jogo da volta, aquele golaço do Zenon. No Maracanã, vencendo o goleiro Mazzaropi, né? Zenon, 7 minutos. E o segundo gol foi de falta. 2 gols do Zenon. E aí a final contra o Palmeiras, 1-0 Morumbi, gol marcado pelo Careca de pênalti. Aliás, perdão, Careca, né? Careca. Não, perdão. O jogo final, Careca, o jogo no Morumbi, isso, Edu. No Morumbi, 1-0. Agora, gol do Zenon de pênalti, que o Leão foi expulso. O Leão deu um soco no Careca. Foi expulso, o árbitro deu pênalti, o árbitro é Arnaldo Davi César. Arnaldo Davi César Coelho. Arnaldo Coelho. E aí, então, o Guarani ficou com o título.
Então, outra faceta também entre Guarani e Sport. E um outro detalhe também, que eu me lembro de Sport Guarani, das antigas, foi no ano de 1990. Isso aqui, o Betuzini pagou um pato, vou falar pra você, viu? Deixa eu ver, foi esse jogo aqui, Foi 90, deixa eu ver, 2 de dezembro de 90. Tá aqui, o jogo foi 1-1, Esse jogo aqui, o Guarani precisava ganhar, eu não sei se ele subia aqui. Ele não se classificou para a terceira fase e, consequentemente, não conseguiu acesso. Era brasileiro da Série B. E com esse 1-1, o Guarani caiu fora do campeonato. Quer dizer, não é que ele subiu, se ele ganhasse, ele iria para uma terceira fase para tentar o acesso. O Guarani foi rebaixado aqui em 90, foi rebaixado em 89. Primeiro rebaixamento do Guarani. E isso aí tem no YouTube, se você colocar no YouTube, Guarani 1, Sport também 1, 1989, você vai ver, aliás, o nosso amigo Betuzini, né? Terminou o jogo, o Betuzini foi dar o árbitro é Paulo Roberto Chaves Duarte do Rio de Janeiro. E o árbitro, ele tá descendo, você conhece lá o brinco, viu, Giba? Não tem lá só do árbitro, o vestiário só do árbitro? Ele tava descendo a escada e o Betuzini chegou perto para dar um chute no árbitro. Mudou. Agora não é. É verdade. Onde era o visitante? Onde era o visitante antigamente. Aqui era no meio. Onde hoje é o visitante e era o árbitro. E o Betuzini escorregou, rapaz. E além de não acertar, não acertou o árbitro, ele fica pendurado naquele corrimão, no gradil. Ele segurou no gradil, ficou pendurado. Aí teve uma pessoa lá que foi ajudar o Betuzini depois a colocar, dar o pezinho para ele completar. Mas eu vou falar pra você, e o Betuzini faz tempo que não conversamos com ele, mas continua com o hotel dele, viu? Não sei o nome da rua ali no centro, mas tá o amigo Betuzini cuidando da saúde. E um grande abraço, que quem ouvir aí puder retransmitir a ele, o grande Betuzini. Vamos lá, 19 horas, hein? Atenção, Giba! Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 19 horas, a bola rola. O amigo Batista narra Sport Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Vem continuando a nossa tava, construído com devoção. Nossa família por brilhar, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eternamente estarei. Os rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, uma razão para viver. Maio 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer. Esporte, uma razão para viver. Futebol é com a bandeirante, laia, 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 bandeirantes, laia, laia, laia. Futebol é do Pinheiro. E antes
antes que eu me esqueça, uma outra informação aqui. Vocês durante a semana informando. A última vez que o Guarani ganhou em Recife do Esporte foi 2001, gol do Fumagalli. A última vez que o Guarani ganhou em Recife, 2001, 1-0, gol do Fumagalli. Sim! Mas complementando aí, quem era o goleiro do Guarani naquele 4 de novembro de 2001? Quem? Gleger Zorzin. Esse é que é o detalhe. Daqui a pouco ele vai entrar. Vocês não falaram aí que eu tava no gol. Não falaram. Mas ele vai falar. Do meu lado aqui, o meu grande amigo Vladimir Catarino. Vladimir Catarino, um grande abraço a você. Uma honra, um prazer estar ao seu lado, meu amigo. Seja bem-vindo ao Concentração Grande Catarino. Tá saindo? Não, o meu sim, o meu tá ok. Faz o seguinte, Catarino. Esse aqui, pode ser? É. Mas nós vamos resolver aqui, Vladimir Catarino. Olha, já temos aqui a escalação do Guarani, viu, gente? Já temos a escalação do Guarani aqui. Tá saindo ou não? Estamos aqui o nosso Vladimir Catarino. E aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tem problema. Oi? Não, tá saindo. Aqui tá saindo. Tá saindo. Então vamos falar aqui por enquanto, Edu, enquanto nossos... Para falar no outro microfone, então deixa eu começar de novo a minha saudação. Boa tarde. Obrigado no Concentração, em especial ao torcedor do Guarani. É um prazer muito grande trabalhar pela primeira vez tão pertinho assim, né, Edu? Estamos pertinhos aqui para trabalhar nessa partida acompanhando o Guarani. O Guarani está escalado, viu, Edu? Já está confirmado pelo técnico Bruno Pivetti. São 3 mudanças com relação ao time que começou a partida contra a equipe na última partida, derrota para o Juventude. Na verdade, duas mudanças, que o Alvarinho muda de posição. Nós temos a ausência do Alan Santos, está machucado, não joga. O Alvarinho recuado para a zaga. Nós temos também a presença do Isaac no lugar do Bruninho, por opção do técnico Bruno Pivetti. E temos também o Matheus Barbosa começando como titular. O Guarani já escalado para pegar a equipe do Sport. O Guarani que busca a reabilitação depois de perder para o Juventude na última rodada, Edu. Vai sair? Ah, sim. Ok. Eu recebi aqui, quando nós estávamos no jogo aberto, o jogo da Ponte, deixa eu ver, acho que bateu acertou, a escalação. Tá certinho. Acertou. Tá certinho. Então vamos lá, com o maestro Gilberto Suf, vamos à escalação do Guarani. Já o Gleger Zorzin comentando, hein? Tigrão na fita também comentando. Vamos lá, Guarani escalado por Bruno Pivetti. Anote aí, torcedor bugrino, hein? Pegorari continua no gol, tem a 1. Diogo Matheus, hoje capitão do time, na lateral direita 13. A dupla de zaga tem o Lucão 3, Alvarinho 14. Na esquerda, Mike vem com a meia dúzia. No meio campo, Anderson é o 23, ao lado do Matheus Barbosa 5. Regis 78, Isaac tem a 29, Bruno José 17, Bruno Mendes 9. Vou repetir, para você que gosta de anotar a escalação do Guarani. Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Alvarinho 14, Mike meia dúzia. O Anderson 23, Matheus Barbosa 5, Regis 78, Isaac 29, Bruno José 17, Bruno Mendes 9. É o time do técnico Bruno Pivetti, que já está pronto para encarar o Sport, Edu. O banco, desculpa, não sei se o amigo falou. Eu não falei, mas falarei nesse momento. Eminando, por gentileza, vamos ao banco. Vamos lá, Álvaro vem com a 22 no banco, é o goleiro. Titi tem a 16, Valber tem a 4, Valber que não estava em Caxias do Sul, viajou de Campinas para o Recife para se integrar ao elenco, já que o Alan Santos está fora. Então Valber no banco de reservas com a 4, Lucas Araújo 21, Matheus Bueno 18, Bruninho 27, Neilton 7, João Victor 9 e Derek 11. Esse, portanto, o banco de reservas do Guarani. Para atualizando, o Edu, o boletim médico, né, a situação dos jogadores entregues ao departamento médico são 3. Sim. O Alan Santos tem um estiramento muscular na panturrilha. Ele sofreu esse estiramento na partida contra o Juventude, tanto que não foi para o jogo contra o Sport. O Tony, goleiro, não viajou. Tem uma lesão no músculo reto femoral, sofrida naquela partida contra o Ituano. E o Porfírio, com desconforto muscular no adutor direito. O Porfírio vai ser reintegrado ao grupo já no início da semana, mais próximo de voltar ao Porfírio. Mas são 3 jogadores do Guarani entregues ao departamento médico, Edu. Já são 3 jogos que o Porfírio não atua. Então, olha, o Isaac começa hoje, o Bruninho no banco.
Ivan Alvarinho, como o zagueiro Alan Santos. Tá com estiramento, o Alvarinho faz a dupla aí da zaga com o Lucão, no mais é o que se esperava. Bem, vamos aqui à escalação do esporte, definido o esporte, Catarino. Definido o time do esporte, hein? Pela primeira vez, manda a campo aí na Série B a sua força máxima, né? Tava focado somente na final da Copa do Nordeste, perdeu nos pênaltis para o Ceará. O esporte é escalado pelo técnico Anderson Moreira com Renan, 33, Everton 2, Sabino 35, Rafael Thierry 15, Igor Cariús 16, Fabinho 7, Ronaldo Henrique 5, Matheus Vargas 8, Luciano Juba 46, Edinho 11, Wagner Love, aquele interminável com a 9. Esporte, portanto, de Renan 33, Everton 2, Sabino 35, Rafael Thierry 15, Igor Cariús 16, Fabinho 7, Ronaldo Henrique 5, Matheus Vargas 8, Luciano Juba 46 e o Edinho 11, Wagner Love 9. Lá no banco estará o Jordan com a 76, ou Jordan 76, Alisson Cassiano 12, Chico 44, Felipinho meia dúzia, Ítalo 39, João Igor 28, Pedro Martins 48, Juan Xavier 56, Wanderson 77, Gabriel Santos 90, Kaique 17 e Fabrício Daniel 97. Edu. Muito bem, vamos ao apito. Tá fácil aí, Catarina? Tá sim, o experiente Anderson Daronco, lá do Rio Grande do Sul, apita Esporte Guarani. O assistente 1 vai ser o baiano Alessandro Rocha Matos, o assistente 2 ou a assistente 2, a gaúcha Maria Mastela Moreira, o quarto árbitro, o pernambucano César Pereira Leite, e no VAR estará o mineiro Emerson Ferreira. Muito bem, olha, o árbitro, bom, antes o Daronco, com o físico que ele tem, não poderia ser outra coisa, a não ser professor de educação física. O Alessandro, bandeirinha 1, é investigador de polícia. Então chega uma coisa para investigar, não, eu vou pro jogo, vou bandeirar, amanhã eu resolvo. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô na delegacia. E a Mayra é personal training. Se não me engano, a Mayra foi a bandeirinha que anulou o gol do Lucão do Break lá em Goiânia, contra o Vila Nova. Acho que foi ela mesmo, era a Mayra. Vamos à análise. Ô, Gleger Zorzin, queremos ouvir o Gleger. Vamos lá, hein, Gleger? Tudo bem, Edu? Boa tarde, boa noite, meu amigo. Tudo bem, Gleger? Boa noite pra você. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Mais uma jornada esportiva aqui na rádio, né, Edu? E um jogo importante. Jogo importante para as duas equipes, né? Tanto para o Guarani quanto para o Sport. Guarani buscando se recuperar na competição. Teve aquela derrota na última rodada, né? Contra o Juventude lá em Caxias e agora enfrenta o Sport no Recife. O Sport agora com o foco 100% na Série B. O Sport que acabou sendo vice-campeão da Copa do Nordeste, né? Perdendo nos pênaltis para esse mesmo Ceará que esteve em Campinas hoje e empatou com a Macaca. Olha, Edu, dando uma passada a olhos aqui, né, na escalação do Guarani, eu acho que, bom, primeiro dizer que eu não colocaria o Alvarinho de zagueiro, tá? Não colocaria. Se você tem o Titi, tem o Valber no banco, tem dois zagueiros no banco, e aí você vai improvisar um volante. Tudo bem que o Alvarinho já fez essa função em alguns outros momentos, mas eu não improvisaria. Eu acho que, para uma partida como essa, o treinador chegando aí agora, né, tentando ajustar o time e ficar fazendo improvisações, para mim não é a melhor solução. Eu daria oportunidade ao próprio Valber, né, que viajou. Pô, se tá no banco tem condições de jogo. Tá no banco, tá com condições. Ah, mas não aguenta o jogo todo. Mas aguenta quanto? Aguenta 60, 50 minutos? Ah, aguenta. Então coloca de começo. Aí você não improvisa. Porque você trazendo o Alvarinho para jogar de zagueiro, você tem que escalar o Matheus Barbosa de volante. E o Matheus Barbosa tá muito mal. Nós vimos aí no último jogo. Ele entrou na partida, os 5 primeiros passos que ele errou foram 5 contra-ataques. Então ele não tá legal. Pode ser que hoje ele arrebente e seja o melhor em campo. Né? Faça um golaço, porque ele é um jogador que tem um bom arremate de fora da área. Tomara que ele faça isso, mas nos últimos jogos não foi isso que aconteceu. E eu estou analisando diante do que foi feito nos últimos jogos. Então, por esse aspecto, eu não teria esse improviso. Deixaria o Alvarinho como volante e traria ou o Titi ou o Valber para fazer ali a zaga ao lado do Lucão. E na frente, né, ele muda ali, ele tira o Bruninho, coloca o Isaac, né? O Bruninho
saiu contundido no último jogo, saiu mancando e tal, tá no banco também, mas o Isaac ele é muito bom jogador, inclusive eu teria escalado no último jogo, eu teria colocado o Isaac de começo. Acho que ele é um jogador interessante, é um jogador que faz duas funções do jogo, ele consegue vir por dentro, ele consegue fazer aquele homem aberto do lado esquerdo, ele tem uma boa recomposição, uma boa evolução de ataque, né, uma transição interessante. Então eu acho que o Isaac tá certo, ele usa um critério de levar o que tem de melhor para essa posição. E na frente, eu também não colocaria o Bruno Mendes, deixaria o Bruno Mendes como opção no banco de reservas e colocaria o Derek. Eu acho que o Derek vive um melhor momento. O Bruno Mendes está muito mal. Está muito mal. Ah, mas está chegando agora. Não, mas gente, olha quantos jogos o Bruno Mendes já teve de oportunidade. E ele não consegue. Parece que ele está fora de ritmo. Parece que ele não está na mesma rotação do time, né? No último jogo, por exemplo, nós não escutamos falar o nome do Bruno Mendes. E não dá, né? Hoje em dia, o futebol não permite mais você jogar com o seu nome, com a história que você tem dentro do clube. Não. Então eu deixaria ele no banco e entraria com o Derek para jogar ali à frente. E provavelmente, o que prepara o Pivete, 2 linhas de 4, né? E o Regis e o Bruno Mendes um pouco adiantados ali, fechando essas 2 linhas de 4. Então ficaria num 4-4-2 espelhado com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. O Regis fazendo uma espécie de segundo atacante, preenchendo ali esse meio de campo do Guarani. Então é isso, Edu, essas mudanças que eu faria, mas assim, tomara que dê tudo certo, tomara que o Guarani vença o jogo, porque o Guarani precisa se recuperar na competição, vinha invicto, né, e acabou perdendo lá para o Juventude, e uma derrota hoje ficaria muito ruim para a sequência do Guarani, viu, Edu? Olha, já o Tigrão, sou Catarino, por gentileza, portões fechados, por quê? Por causa da punição imposta à equipe do esporte pelo STJD da CBF, ainda decorrente daquela confusão envolvendo a partida Sport Vasco na Série B do ano passado. Então, devido àquela confusão, o esporte foi punido, portões fechados no jogo desta noite contra a equipe do Guarani. Edu. Oi, Tigrão, queremos ouvir o Bugre Escalado. Um abraço, Tigrão, boa noite. Alô, Edu, um abraço, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Jornada dupla hoje. Já fizemos aí, no final da manhã, início da tarde, um empate 0-0 da Ponte contra o Ceará. E agora fechando o domingão gordo aqui de bola rolando para os 2 times de Campinas. O Guarani na ilha contra o Sport. Esse negócio de portão fechado, especialmente na Ilha do Retiro, é um trunfo pro Guarani, hein? Claro que o torcedor não joga, a gente tá cansado de ouvir falar isso. Mas fica uma atmosfera neutra, né? Isso é bom pro Guarani. É bom pro Guarani, como já foi bom no jogo contra o Ceará. Mesma coisa, só que foi no Presidente Vargas lá em Fortaleza. Sem torcida, silêncio, você escuta até a respiração dos jogadores. E aí, claro, que o time da casa se ressente da ausência do seu torcedor e o visitante não sente toda aquela pressão a favor do time da casa. Quanto à escalação, eu acho que é muito sutil aí dizer o Titi ou o Alvarinho é mais experiente, né? E ele, nas vezes em que apareceu na zaga, aí foi bem. O Valber, ao que tudo indica, como nem tinha viajado lá para Caxias do Sul, eu acho que não está 100% fisicamente. Então, a questão de opção, eu prefiro até o Alvarinho pela experiência. Acho que é um jogo pesado hoje, o Titi é garoto. Então, eu acho que está certa a escalação, concordo com ela. E o Bruno Mendes, ele melhorou, né? Ele evoluiu, ele fez gol. Inclusive, no jogo contra o Ceará, ele meteu bola para a rede. Ele participou de um outro gol, né? Chutando, e aí houve o rebote e saiu o segundo gol. Então, eu acho que ele vem crescendo. Não foi bem, verdade isso, lá em Caxias. Mas quem que jogou bem lá? Em Caxias do Sul, acho que ninguém do Guarani se destacou, a ponto da gente ter votado no Pegorari como o craque do jogo. Então, acho que é uma valiosíssima opção de banco. O Derek, quando entra bem, também fez o dele lá na brilhante vitória em Fortaleza contra o Ceará. Sempre que entra bem. Eu acho que é uma opção que
vai sempre estar no radar do treinador, do Bruno Pivetti, e a gente espera que o Bruno Mendes esteja hoje no ritmo dos seus demais companheiros, se movimentando, procurando o jogo, porque ele tem muito mais a dar do que aquilo que a gente tem visto aí. Nas demais posições, me agrada esse retorno do Isaac desde o início. O Guarani joga mais compactado no meio-campo, faz aí um quadrado de meio-campo com variações para um 4-3-3, de 4-4-2 para 4-3-3. Eu gosto, acho que ficando só o Regis na função da transição do meio para frente, de conduzir a bola, de fazer a bola chegar com qualidade. Se ele for bem marcado, o Guarani fica meio que acéfalo do meio campo para frente, porque nós não vamos pedir para o Henderson e nem exigir do Matheus Barbosa que armem o time, que enfiem bolas compridas, que deem assistências de gol. Pode acontecer? Pode, mas não é função deles. Eles são marcadores. E aí, ficando só o Regis, se cola uma marcação individual no Regis e uma sobra, fica difícil para o Guarani pensar do meio para frente, no que tange a fazer a bola chegar ao Bruno José, ao Bruno Mendes e ao próprio Isaac quando ele estiver na frente. E tendo o Isaac dividindo essa responsabilidade, ele tira um pouquinho esse foco, esse alvo de marcação de cima apenas tão somente do Regis. Eu gosto dessa formação, lamento que o Porfírio, que entrou em 2 jogos magnificamente bem, tenha se contundido, né? Toda vez que entrou deixou uma excelente impressão, e agora vem aí o Mike, novamente, também é um jogador que marca bem, que fecha bem ali aquele setor defensivo, mas que no apoio tem deixado a desejar. O Porfírio já é um jogador mais técnico, mais realizador, mais decisivo quando aparece no ataque. Mas está fora de combate. Boa sorte para o Mike, boa sorte para Lucão, para Diogo Matheus, para Ivan Avarino, para Matheus Barbosa, para o Henderson e para Regis, para Bruno José, para Bruno Mendes e para Isaac, e também para Pegorari, Zorzinho. Pegorari está pegando uma barbaridade. Tomara que continue bem assim. Isso, com quem ganha com isso efetivamente é o Guarani Futebol Clube, porque na posição está extremamente bem servido com o Tony e também com o Pegorari, Zorzinho. O homem tá preparado, hein? O homem tá preparado, chegou e vai narrar destaque final do Concentração. Oi, Catarino, Bugre escalado. Escalado, meu caro Edu. Bugre vem a campo com Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Alvarinho 14, Mike meia dúzia, o Anderson 23, Matheus Barbosa 5, Regis 78, Isaac 29, Bruno José 17, Bruno Mendes camisa 9. Ele vai ganhar do Casabé de Nóbrega, que tá com 87, e vai ganhar do Raul Gil, que tá com 85, hein? Batistão vai passar os dois na TV de idade, se Deus quiser, e vem pra comandar Esporte Guarani, e até já! Tem ingrediente novo na 10ª temporada do MasterChef Brasil. Eu, Rodrigo Oliveira, estou muito feliz em estrear como jurado e vim aqui dar um aviso importante. Muita gente conhece meu lado bonzinho, mas se alguém vacilar comigo na cozinha, o caldo vai entornar. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Puta, 1-1 já, Grêmio e Red Bull. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem.
Alô, alô, Campinas, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Ilha do Retiro, Recife, 28 graus. A bola rola dentro de instantes às 7 da noite. E você vai acompanhar aqui na Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já já para a grande jornada esportiva aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bandeirantes com o jogo, a bola rola dentro de instantes, partida marcada para 7 da noite. E atenção, torcedor, times estão escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Alô, alô, Vladimir Catarino, um abraço, boa noite pra você. Um abraço, Batista, um forte abraço pra você, uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Bugre escalado para pelo técnico Bruno Pivetti para o jogo contra o Sport, com Pegorari é o goleiro 1. Diogo Matheus, hoje capitão do time, tem a 13. Lucão 3, Alvarinho 14, Mike meia dúzia. No meio campo, Matheus Barbosa, 5, Wenderson, 23, Regis, 78, Isaac, 29, Bruno José, 17, Bruno Mendes, 9, repeteco do time do Guarani, de Pegorari, 1, Diogo Matheus, 13, Lucão, 3, Alvarinho, 14, Mike, meia dúzia, Wenderson, 23, Matheus Barbosa, 5, Regis, 78, Isaac, 29, Bruno José, 17, Bruno Mendes, 9, no banco estarão à disposição do treinador bugrino Álvaro com a 22, Titi 16, Valber 4, Lucas Araújo 21, Matheus Bueno 18, Bruninho 27, Neilton 7, João Victor 19 e Derek 11. O Sport, que na quarta-feira ficou com o vice-campeonato da Copa do Nordeste, agora foca na Série B. Jogou apenas uma partida, empatou com o Novo Horizontino. O time é escalado por Anderson Moreira com Renan, 33, Everton 2, Rafael Thierry 15, Sabino 35, Igor Carius 16, Ronaldo Henrique 5, Fabinho 7, Matheus Vargas 8, Luciano Juba 46, Edinho 11, Wagner Love com a 9,
Vou repetir aqui o time do esporte. Renan é o 33, Everton 2, Rafael Thierry 15, Sabino 35, Igor Cariús 16, Ronaldo Henrique tem a 5, Fabinho 7, Matheus Vargas 8, Luciano Juba 46, Edinho 11, Wagner Love 9. No banco, o Enderson vai ter à disposição o Jordan com a 76, Alisson Cassiano 12, Chico 44, Felipinho meia dúzia, Ítalo 39, João Igor 28, Pedro Martins 48, Juan Xavier 56, Wanderson 77, Gabriel Santos 90, Kaique 17 e Fabrício Daniel com a 97. A arbitragem do jogo vai ser do experiente Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, baiano Alessandro Rocha Matos. Assistente 2, Maria Mastela Moreira. No VAR está lá Emerson Ferreira de Minas. O quarto árbitro é César Pereira Leite. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone, brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Jogar na Ilha do Retiro é sempre muito difícil, né? O Guarani tá indo para lá depois de uma derrota na última rodada. Tem alguns problemas de escalação aí, a gente percebe improvisação de Alvarinho na zaga. Eu já disse, não gosto dessa escalação, não só pelo Alvarinho na defesa ali jogando ao lado do Lucão, mas pela presença do Matheus Barbosa, né? O Alvarinho que tinha ganho a posição no meio de campo, de volante ali, jogando na primeira volância do Guarani e deixando o Matheus Barbosa no banco. E aí vem a escalação, você percebe que o Guarani tem dois zagueiros no banco, o Titi e o Valber. E aí ele traz um jogador que não jogou bem o Alvarinho na última partida, mas o time inteiro não jogou bem, né? Mas ele já tinha ganho a posição e estava como titular, jogando como volante. Então mantém ele como volante e coloca um zagueiro de origem. Se você tem no elenco, não dá para ficar improvisando, né? Eu não concordo. Eu acho que quanto menos improvisações, melhor. Você já contrata, você já monta o elenco, monta o grupo, para que não precise... para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas tudo bem, é a opção do treinador e a gente tem a expectativa de que dê certo. E na frente, eu também não colocaria o Bruno Mendes. Está muito mal o Bruno Mendes, eu daria uma oportunidade ao Derek, que tem entrado bem, tem feito gols, todas as vezes que entra, era titular inclusive, né? Aí teve um problema de contusão, acabou saindo, perdendo a posição, está voltando e voltando bem. Então, eu acho que só essas duas colocações na equipe do Guarani, eu acho que a atitude, né, a concentração é fundamental para um jogo como esse, não tem torcida, então quer dizer, aquela pressão na Ilha do Retiro, o Guarani não vai enfrentar sim um time mordido, um time que está querendo aí, agora que está iniciando, né, a competição para o esporte, que estava focado ali na final da Copa do Nordeste, e agora está começando, então vai vir para cima, vai querer já somar pontos, jogando em casa principalmente, mesmo não contando com a ajuda do torcedor, né, mas tem o seu aliado, o seu gramado, o seu campo, onde treina, né, onde tem essa convivência diária. Então, isso, o Guarani tem que estar muito atento. O time do Sport, tecnicamente, é muito bom time, né? Para mim, um dos rotulantes é o acesso, sem dúvida nenhuma. Time forte, um time que tem como um treinador, um cara estrategista. O Enderson, todo mundo sabe que é um cara que tem um desenho de time sempre muito ofensivo, que chega, que pressiona o adversário. Então tomara que o Guarani esteja concentrado e preparado para enfrentar toda essa pressão. Eu acho que o Guarani vinha jogando muito bem, não dá para dizer que aquele tropeço que teve lá em Caxias, faltou um pouco de concentração para o Guarani, né? Faltou assimilar um pouco mais, entrar no jogo já ligado desde o início. Acho que isso que faltou para o Guarani naquela partida, tomara que não tenha hoje. Hoje já entra concentrado, gosto da arbitragem também, o Daronco é um cara experiente, é um cara que sabe conduzir esse tipo de jogo,
E o Guarani precisa de um bom resultado, né, Tigrão? Seja ele a vitória ou o empate, acredito eu que o Guarani tem que ir em busca desses 2 resultados. A derrota realmente ficaria muito ruim, 2 jogos, 2 derrotas, aí você perde um pouco aquela confiança, autoestima, né? Então, é isso que eu penso para a partida. E você, Tigrão, o que espera desse jogão de bola aí na Ilha do Retiro? Dificuldades para o Guarani, mas tem que corrigir aquele apagão inicial que o time teve lá em Caxias do Sul, né? O que aconteceu em Caxias? O time entrou totalmente desatento, totalmente desconectado. Com 9 minutos tomou gol, já era para ter tomado antes. Teve 2 ou 3 situações ruins antes mesmo de tomar o gol. E aí acabou fazendo o gol, melhor dizendo, tomando o gol, e não teve, a bem da verdade, força, não teve reação suficiente para pelo menos conquistar um empate lá. Mas o que custou caro para o Guarani? Aquele início de total falta de concentração no jogo. Entrou com o disjuntor derrubado, e aí é complicado. Então, primeira coisa, hoje tem que corrigir isso. Não pode cometer o mesmo erro, não pode entrar no jogo dormindo, titubeante, não pode entrar no jogo totalmente fora do clima da partida, que isso pode ser fatal, e lá em Caxias acabou sendo letal, acabou sendo fatal para o Guarani. Se alguém me perguntar, você considera o empate bom? Considero bom, mas o Guarani já mostrou, inclusive no Nordeste mesmo, só que em Fortaleza, competência, qualidade, personalidade para ganhar um jogo do começo ao fim. Começou em cima do seu adversário, começou subindo as linhas em momentos oportunos, em outros trazendo um pouco baixa, um pouco para trás, mas tomando a bola e saindo com muita velocidade, surpreendeu o Ceará e meteu 3-0 dentro do Presidente Vargas. Então pode ganhar o jogo, o empate não é ruim, volto a dizer, mas o Guarani tem condições de vencer essa partida, um Guarani que para mim está bem escalado com o Ivan Alvarinho, lógico, né, pela ausência do titular da posição, o Luan Santos, está fora. Eu acho que pela experiência do Alvarinho, pelo noviciado do Titi e pela falta de ritmo do Valber, estas são ou eram as 3 opções, e o Pivete acabou optando pelo Ivan Alvarinho. Acho que ele acerta, eu acho que ele monta uma defesa consistente, experiente, e a questão do Bruno Mendes é verdadeira. O Derek, quando entra, parece que está mais antenado, né? Parece que está mais dentro do time, parece que está com um pouco mais de gana e até melhor preparado fisicamente. Mas o Bruno Mendes afinou, entrou em forma, a gente vê até pela silhueta do jogador que ele está no peso ideal, e quando viu que o Derek estava jogando tudo o que vem jogando, o Bruno Mendes também tratou de se coçar e fez algumas partidas muito interessantes, inclusive contra o próprio time do Ituano, contra o próprio Ceará. Então, acho que não merece sair do time ainda, mas é muito bom que ele saiba que tem que jogar mais do que está jogando, porque senão corre sim, mesmo sendo um ídolo da torcida bugrena, com muita história no clube, corre o risco aí de perder a posição para o Derek, que está com a senha na mão, pedindo passagem para ser o camisa 9 titular ou centroavante titular, já que não existe mais número de camisa. A 9 é do Bruno Mendes, né? Se ele sair, ele vai continuar com a 9. Mas é uma importante, rica opção de banco para tentar mudar o panorama, caso o jogo exija essa presença do Derek no banco. Eu espero um jogão. E vamos ver como é que reage o Sport aí, né? O Ceará tinha ressaca de vitória, o Sport tem uma ressaca de perda de título. Vamos ver, Sport que jogou uma só até agora e nós já estamos na 5ª rodada, só jogou uma e tem que deslanchar definitivamente na Série B. Vamos ver como é que vai ser a reação, o pós-decisão do Sport e também qual vai ser o comportamento do Guarani depois da primeira derrota na competição, e uma derrota doída, porque foi uma derrota com o time jogando mal contra o limitado time do Caxias na última quarta-feira, lá em Caxias do Sul. Está praticamente tudo pronto na ilha vazia,
É muito triste ver um estádio assim, mas é o que temos para o momento. É uma posição que o esporte está pagando. Está tudo pronto na ilha vazia, mas o coração do torcedor do Guarani está cheio de esperança por uma nova vitória bugrina. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. E Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e o pré-jogo. Possibilidades de Esporte e Guarani que vão medir forças. 42 jogos oficiais. Há um equilíbrio no retrospecto. 14 vitórias bugrinas, 16 empates, 12 triunfos do Esporte. O mais importante deles, o Edu contou a história no Concentração, Campeonato Brasileiro de 1987, 1-0 na Ilha do Retiro, e o Esporte foi campeão brasileiro. Título que demorou bastante para ser confirmado, porque o Flamengo reivindicava o título de 87. E aí foi parar no STF, que deu ganho de causa para o Esporte, e o Esporte então foi declarado campeão. Aliás, desde o princípio, né, a CBF entregou a taça das bolinhas. Naquela época, o time ganhava a taça das bolinhas. E aí o que aconteceu? Porque o regulamento previa a entrega da taça, porque cada time, no período que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhava uma réplica. Caso do Guarani, que tem na sua sala de troféus uma réplica. E a taça original, bem maior, ficaria com o time que ganhasse 3 vezes direto, ou então em 5 alternadas. E o Flamengo reivindicava essa taça. Só que essa taça, com o título do Esporte em 87, ela foi para o São Paulo. Então o São Paulo é que está com a taça original. Os demais times têm a réplica. É por isso que deu uma confusão imensa. Não só pelo título de 87, mas também por causa dessa taça em definitivo, porque o Flamengo reivindicava para ele. Bom, vamos acompanhar aqui 1 minuto de silêncio. Tudo pronto, vai começar o espetáculo na Ilha do Retiro. Saída de bola pertence à equipe do Esporte. Wagner Love na bola, apita o árbitro. A bola está rolando em Recife. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo na Ilha do Retiro. Time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Domina no campo de defesa o time do Esporte. Vem pela esquerda Rafael Thierry, a bola recuada. No campo de retaguarda o time do Esporte tenta a saída. Bate pela direita no campo de defesa, vem Everton. Recolhe e domina para o time do Esporte, rasteirinho por dentro. Tenta o passe aberto pela direita no campo de ataque, vem Igor Cariús. E já chega para retomar o time do Guarani lá atrás. Mas do rebote apareceu outra vez o time do Esporte. Vem Everton, recua.
A bola devolvida na zaga. Rafael Thierry para Sabino. Sabino domina, volta o jogo pela direita no campo de defesa. Everton arraga de perto à direita, toca atrás, vem para Rafael Thierry. Trabalha dentro do círculo central. Pela direita para Everton, vai batendo de perto à direita. Lançou no fundo do campo. Partiu lá pela direita o time do Sport, mas já havia um impedimento. Não, o Bandeira não marcou. Vem lá atrás para afastar. Guarani já para marcar uma falta no campo de defesa. O árbitro marca a falta para o Guarani. Falta no campo defensivo, falta para o Guarani bater Vladimir Catarino. O Matheus Vargas, que já passou pelo futebol de Campinas, né? Já defendeu a Ponte Preta, acabou cometendo esta falta para cima ali do Matheus Barbosa. Falta para o Bugre Cobá no campo de defesa, Batista. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Arremesso lateral Mike. Cobra, toca atrás no campo de defesa. Vem pro jogo o time do Guarani. Trabalha lá atrás, vem Lucão recua lá dentro da grande área para Pegorari. Pegorari ajeita, bate a bola de perto à direita, volta para a ala pela esquerda. Bola mal passada. É arremesso pela direita, campo de ataque favorável ao time do Sport. Vem Fabinho. Toma posição lá pela direita, abdica da função, deixando-a para Everton, especialista. Everton para Fabinho. Fabinho tenta o calcanhar. Vem lá atrás para afastar o time do Guarani. Sai jogando, mas de maneira errada. O Esco, 10 anos construindo com você. Sempre com o melhor benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Comecinho do jogo, Pegorari. Vai sair jogando lá atrás. Tony está contundido, está no departamento médico. E o Pegorari segue como titular no gol do Guarani. Bola com o Lucão. Ele domina dentro da área. Recolhe, domina, sai jogando perigosamente. Perdeu. Veio na bola, tentou a passagem. Matheus Vargas recupera o time do Guarani. Sai jogando, mas sai jogando errado. Vem pra bola Everton pela direita. Pisa na bola na frente dele. O Regis, ele recua. Vem pela direita. Sabino toca o jogo. Lança na frente. O árbitro não marca a falta. Deu vantagem pro time do Sport que queria a falta. Vem Fabinho. Fabinho domina. Recua no campo. Vem no campo de defesa Everton. Time do Guarani bem fechadinho. Bem fechado lá atrás. Lançamento comprido. Subiu lá atrás. Vem de cabeça para afastar. Tirou, dominou, ajeitou. Vem pra bola tentando levar Mike. Bola recuada para Lucão. Lucão pela direita. Vem no campo de defesa. Trabalha tentando a passagem. Ivan Alvarinho. A bola na lateral pela direita para Diogo Matheus. Lançou, se manda, vai o time do Guarani. Bruno José está impedido. Subiu a bandeira marcando impedimento. Marca, portanto, a assistente Mayra Mastella Moreira. Ela que é gaúcha. Estava impedido, portanto, o Bruno José. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem o time do Sport, bola cruzada na área. Matheus Vargas chegou batendo por cima do gol. Vai embora pra fora pela linha de fundo, perde o gol. Matheus Vargas na entrada da pequena área. Inacreditável. Jogada que veio da esquerda. Houve um desvio, no entanto, escanteio para o Sport bater Vladimir. O Mike, corte providencial após a chegada do Matheus Vargas. Tem mais Sport no ataque, Batista. Sport vem para cobrança de escanteio, levantamento na área. Subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda. Mike de cabeça para tirar. E eu sigo com o giro do placar. Estádio Ilha do Retiro em Recife.
Esporte 0, Guarani 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. Olha, Brasileirão encerrado, São Paulo 2, Inter 0. Em Goiânia, primeiro tempo de Goiás 0, Palmeiras 1, gol do Arthur. E no Engenhão é gol do Botafogo, Victor Sá. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Sai jogando lá atrás do campo de defesa, Pegorari. Recolhe, domina, toca lá pela direita. Na saída de bola, na peça de defesa, Lucão tocando na esquerda. Mike levanta de perna esquerda, passe completamente errado. Já recupera e a posse de bola, o time do Esporte vem com Rafael Thierry. Jogou para dentro do círculo central com Ronaldo Henrique. Lançamento para o Wagner Love. Retoma o time do Guarani na quarta zaga. Em Lucão, domina soltando o jogo para Matheus Barbosa. Volta na direita com Alvarinho no campo de ataque. Vem tentando a passagem, não tem torcida, então nós estamos com o som aí do estádio e você vai ouvindo tudo que o pessoal está falando no banco de reservas. E vem o time do Esporte, domina lá pela direita, vai pra bola, tentou a passagem, Edinho, levou pro fundo, pé direito, cruzou dentro da área, chega pra tirar. Afasta, tira. Luciano Juba estava ali, pronto para fazer o gol, mas Tarino. Corte providencial, né? O Esporte pressionando bastante, dessa vez o Luciano Juba pronto para o arremate. Para sorte a zaga fez o corte, Batista. Aproveite o fechamento de ano Nissan Darugi. Fechamento de ano fiscal. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E o jogo está parado. Bruno Mendes está sentindo, leva a mão ali na canela, meio que no tornozelo. O que é que aconteceu, hein, Vladimir? Parece ter levado uma pancada, né, Batista? No lance anterior, o Bruno Mendes acabou sentindo. O árbitro pediu a presença do departamento médico para o atendimento ser prestado ao atacante Bugril. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Lucão domina, recua, vem pra Pegorari, domina dentro da grande área, saiu jogando com os pés, soltando pela meia direita no campo de defesa. O Guarani tenta uma saída de bola, o Esporte não vai. Guarani tentando atrair, o Esporte não vai. Ivan Alvarinho pra Lucão, soltando na ala, vem, domina, Mike, recua, chama Lucão, ele bate, inverte da esquerda pra direita, a bola vem pra Matheus, Diogo Matheus domina, recua, Alvarinho bate, levanta de perna direita, erra o passe, mas acaba sobrando com o time do Guarani. Vem no contra-ataque, tentando a passagem, Matheus Barbosa, vira lá pela direita, lá recuada, Matheus Barbosa de perna direita, lança para Regis, domina, quase na cabeça do círculo central, mas no campo avançado, Regis abriu o jogo, soltou pela esquerda, vem para Isaac, Isaac para Regis, dali para Mike. Recolheu o Mike para Regis. Regis devolveu muito mal. Mandou na linha de fundo. Mike ainda acabou arrumando um escanteio. Saiu a escanteio pro Guarani bater, Vladimir. E não deu mais pro Bruno Mendes, viu, Batista? Já mudou o Guarani, sai Bruno Mendes, 9 machucado, entra Derek. Derek com a 11 no lugar do Bruno Mendes, é forçado a mudar pro Bruno Pivetti. Escanteio Guarani, Regis na batida. Regis vem pra bola, cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani na área. Regis, bola no quarto de círculo, partiu, pé canhoto, levantou na área, chega para tirar. Afasta Everton, mandou para fora, para a linha de fundo, novo escanteio, Vladimir. Do jeito que deu, colocou o Everton para fora, outro escanteio, Regis bate. Regis vem pra cobrança de escanteio, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu outra vez o Everton, chega, afasta, rebote de bola pela esquerda, vem o Anderson, evita o contra-ataque e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Ilha do Retiro. Empate até aqui, Sport 0, Guarani 0. Pela manhã, o Boris narrou aqui Ponte 0, Ceará 0, Brasileirão. Primeiro tempo de Grêmio 1, Red Bull Bragantino também 1. Bandeirantes AM 1170, FM 85.7 para Campinas. Para Ribeirão Preto AM, FM 85.3. Estamos também no youtube.com.br. Aliás, no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil, comecinho do jogo. Como é que começa um Sport Guarani 0-0 Tigrão? O Sport já chegou com perigo por 2 oportunidades de forma muito aguda. Guarani agora que começa a sair um pouquinho, estava marcando muito atrás, está atraindo o Sport. O Sport começou mais atento, mais ligado. O Guarani agora equilibra o jogo e tem uma jogada interessante aí do lado esquerdo, vai lá. Cruzamento na área, chega o zagueiro para tirar, já havia falta, seguindo o Tigrão. Houve a falta. O Guarani demorou um pouquinho para começar a trabalhar a bola no meio campo, estava muito atrás. O Ederson Moreira subiu a marcação, dificulta um pouco a evolução do Guarani de trás para frente. Os volantes não estão se apresentando para dar fluência. O Regis está muito bem marcado. E o Sport já chegou 2 vezes com muito perigo. Agora parece que o Guarani sai um pouco mais para o jogo, sobe um pouco as suas linhas e tira um pouco a pressão do Sport no momento em que a partida começa a ficar equilibrada. E o Guarani tem um jogador caído, problema no tornozelo esquerdo. Não consigo visualizar o número aqui. Mike. Mas é o Mike, lateral esquerdo. Agora vi a camisa 6. Problema no tornozelo, vamos ver. Tomou um pisão, hein? Tomou um pisão ali do Matheus Vargas. Se o VAR chamar, Matheus Vargas poderá ser expulso. Foi por cima. Vamos ver como é que é a interpretação do VAR. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do Brasil. Gleger Zorzinho, comecinho do jogo, placar de 0-0, Gleger. Jogo equilibrado, né, Batista? O Sport saindo um pouco mais, chegando. O Guarani tentando se equilibrar na partida. Agora com a substituição, a saída do Bruno Mendes contundido ali, o Guarani deve ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de mobilidade na frente, era o que estava precisando. Tem que estar atento, porque o Sport ele é um time muito agudo, né? Ele faz uma alternância de lado que às vezes confunde o sistema defensivo do Guarani. Tem que estar atento a isso, mas o jogo até agora é muito equilibrado. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E veio o time do Sport, levantamento na área, subiu Alvarinho para afastar, a bola sobrou com Wagner Love, carrega lá pela meia esquerda, ficou preso na marcação, afasta o contra-ataque, o time do Guarani desce pela direita, lançamento feito, Bruno José vem pela meia direita, Diogo Matheus de perna direita, tocou, abriu na lateral da grande área, fica difícil para penetrar, não conseguiu a passagem, Eric chega a marcação em cima dele, sai lá atrás, Matheus Vargas, em dominando para o time do Sport. Alô, Edivalmir. Ele que é bugrino, mas é pernambucano. Está no Jardim Proença, em Campinas, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Igor Cariús cruzou na área, chega lá atrás, Alvarinho afasta, tira, a bola caiu com o time do Sport que está no ataque, Everton domina, rola de perna direita, rolou na ponta, Edinho dominou, passou, pedindo Everton para ele dominou, soltou outra vez para Edinho, tenta a passagem no meio de 2 bugrinos, não conseguiu, chegou Matheus Barbosa e também o Kaique chega, aliás, Mike tira, joga para a linha lateral.
Arremessou pela direita, tem pressa. Cobra o Everton, soltando pela direita para Fabinho na enfiada de bola na entrada da área. Matheus Vargas, levantamento cruzado. Diogo Matheus tirou na batida, vai embora. Enfiou o pé, Luciano Juba mandou por cima pela linha de fundo, saiu. É tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. Após o corte que foi feito de forma parcial pelo Diogo Matheus, o Luciano Juba, de onde estava, meteu a sapatada na bola, ela subiu demais, foi por cima. É tiro de meta, Guarani. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B na Ilha do Retiro. Conferindo o placar do jogo. Esporte 0, Guarani 0, Edu. Finalzinho do primeiro tempo, Goiás 0, Palmeiras 1. E amanhã, 20 horas, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. E um grande abraço lá pro Santa Mônica. Alô, alô, meu grande amigo Mário Barbosa. Domina, Edinho, recolheu o time do Esporte, ataca, vem pra Matheus Vargas. Ele faz o giro em cima do próprio eixo. Recua tocando, vem pra Ronaldo Henrique, lançou na entrada da área, falta. O árbitro parou, marcou falta para o Esporte, Vladimir Catarino. Foram duas faltas no mesmo lance, Batista. O árbitro marcou primeiro a falta cometida pelo Regis para cima do Luciano Juba. O Alvarinho também cometeu a falta na sequência, mas a primeira foi marcada independente. Se primeira ou segunda, é uma falta perigosa para o Esporte. Vem chumbo grosso para cima do goleiro Pegorari, Batistão. 3 são os candidatos para a batida. Pegorari orienta a barreira com 4 homens. Lado direito do Pegorari. Se fosse no estádio Brinco de Ouro, e o gol dos portões de entrada. Guarani que joga todo de branco. Vem pra bola para a batida. Luciano Juba posicionado. Vamos ver quem é que vai bater. Há uma conferência ali para decidir quem é que vai bater. Luciano Juba bate com a direita. Ronaldo Henrique também está ali. Partiu, o árbitro diz que não tá valendo, hein? Daronco falou, espera um pouco aí que a barreira andou um pouquinho. Vem pra bola, agora vai. Autorizado. É falta, pé canhoto, Juba bateu. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo, batida de canhota, Luciano Juba mandou uma paulada e passou muito próxima. Passou raspando o poste, foi embora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta pro Guarani bater por muito pouco. O Esporte não abriu o placar, Vladimir. Linda cobrança do Luciano Juba. Teve gente, Batista, do lado oposto que gritou gol, né? Porque deu a impressão realmente que a bola tinha entrado no ângulo do Pegorari, que nada pôde fazer. Não adiantava, não conseguiria pegar a bola. Sorte do Guarani foi pela linha de fundo, tiro de meta, Bugre. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Placar de 0-0, Diogo Matheus tocou o jogo lá pela ponta direita, pega de volta, sai jogando no meio campo, vem Matheus Barbosa para fazer o passe, erra completamente, recuou praticamente uma bola para o Renan. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato
Campeonato Brasileiro, Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Esporte 0, Guarani 0. Alô, Edu. Opa, olha, intervalo, hein? Grêmio 1, Red Bull Bragantino 1, intervalo Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, intervalo Goiás 0, Palmeiras 1. E vem o time do Esporte, Wagner Love, pé canhoto, bateu. Espalma. Pegorari, descida por dentro, Wagner Love dentro da área, chegou, bateu, Pegorari, espalmou, e na sequência o time do Esporte perdeu. Agora quem desce é o time do Guarani, dominou, Eric, rolou pela direita, Bruno José, uma paulada, mandou pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Pegorari, diz aí Gleger. O Wagner Love errou o chute, né? Mas o Pegorari estava muito bem colocado, fazendo mais uma grande defesa. Pegorari que vive um grande momento, né? Fazendo aí defesas importantes e mais uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,88. Só lembrando que acima de 8 é defesaça. Everton dominou, vai bater, arriscou, a bola desviada no Lucão. Saiu em escanteio pela direita para o Esporte, Vladimir Catarino. Bote providencial do Lucão, linha de fundo. No lance anterior, o Wagner Love pediu desculpas para todo mundo, né? Porque não poderia ter perdido esse gol após o passe do Juba. Escanteio, o Esporte pressiona em busca do primeiro gol, Batista. Escanteio para o time do Leão da Ilha. Vem para a bola, para batida lá pela direita. 2 os jogadores posicionados. Fica por ali o Edinho. Ele bate com a direita, lá dentro da área, 4, 5, 6 jogadores, o Edinho cobra, pé direito, levantou na entrada da área, subiu lá atrás, afasta, tira, Ivan Alvarinho, a bola voltou, Everton dominou, de pé direito, levantou a bola cruzada, lá do outro lado saiu para a linha lateral, o último toque foi do jogador do Guarani, portanto é escanteio, aliás, arremesso lateral para o time do Esporte bater lá pela esquerda. Vem para a bola, está autorizado o Igor Carius. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. O Guarani está ganhando nos escanteios. 2 contra 1 do Esporte. E eu sigo com você, meu caro Edu Pinheiro. Eu tive que cortá-lo porque tinha um ataque promissor do Esporte, Edu. Senhor Batista, olha, pelo amor de Deus, olha, intervalo Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, intervalo de Goiás 0, Palmeiras 1, intervalo Grêmio 1, Red Bull Bragantino também 1. Bandeirantes, vem pra bola, levantamento, o time do Esporte, cruzamento na entrada da área, vem lá atrás para afastar a defensiva do time do Guarani. O Esporte está tentando alugar o campo de ataque do Bugre e Everton, domina soltando para Ronaldo Henrique, ele recua para Rafael Thierry, pela esquerda para Sabino, enfiou o pé na bola. A bola vai lá pela esquerda, partiu Igor Carius, dominou Matheus Vargas para Carius, bateu cruzado. Que bola venenosa, Pegorari. Sentiu o braço, tocou nela, foi embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Esporte, o Pegorari. Ele veio, deu um tapa na bola, mandou para fora e acabou se enroscando na trave. Escanteio para o Esporte bater. Uma bola estranha do Matheus Vargas, né? Foi no cantinho, o Pegorari foi buscar, colocou pela linha de fundo, já está recuperado. Escanteio, tem mais Esporte no ataque. Escanteio cobrado, levantamento na área, subiu lá atrás, Diogo Matheus tirou a bola, voltou, Carius colocou a bola na área, Matheus Vargas tocou de cabeça para Wagner Love, Mike chega para tirar, arremesso lateral, é pela direita para o time do Esporte. Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado, sempre com novidades para você. O Everton cobra arremesso lateral, soltando no fundo do campo pela direita, Wagner Love para Matheus Vargas, finalizou, a bola explodiu no paredão alviverde, sobra a bola dentro do círculo central para Derek, dominou, tentou abrir para Regis, parou na metade do caminho, rechaça lá atrás a defensiva do Esporte, a bola volta, Matheus dominando, tentando a passagem, Alvarinho toca na frente pela meia direita para o Wenderson, na lateral para Diogo Matheus, a bola voltou para o Wenderson,
Lucão recua para Alvarinho. Alvarinho recolhe o argentino, estica a bola na ponta canhota para Mike, ele desce bem na beirada do campo, solta o jogo, vem para Isaac por dentro, ele domina, recua, chamou, vem Matheus Barbosa e acaba arrefecendo a jogada. Recua para Lucão. Vai começar tudo de novo no meio campo. Toca na bola, tentando a passagem. O time do Guarani desce pela meia direita. Vem o Anderson, toca na bola, volta lá pela direita. Penetrou, vem Diogo Matheus, levantou na área, passa por todo mundo. Sobra lá atrás, vem, chega Everton para afastar. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Ilha do Retiro em Recife. Esporte 0, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Opa, atenção, amanhã 20 horas em Goiânia, Série B, Atlético e Londrina na Série A. Amanhã 20 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. 27 minutos passados da etapa primeira, 0-0. Escanteio para o time do Esporte, vem para a bola Edinho para fazer o erguimento na área. Zagueirada Sabine, Rafael, Thierry lá dentro. Momento de expectativa e vai para a bola para batido o time do Esporte. Desistiu, levantamento de Luciano Juba, chegou, tira, afasta Pegorari, vem de novo, Everton dominou, escapa o time do Esporte na ponta direita, vem Juba, pé canhoto, cruzou, toque de cabeça, é gol! Gol! Do Esporte! Rafael Thierry martelou, bola levantada na área, Juba levantou na cabeça de Rafael Thierry, de cabeça, deu uma testada firme e mandou no ângulo, a bola ainda tocou no travessão antes de entrar. Pegorari ficou só olhando e tentando tirar com os olhos. Na marca de 28 minutos, primeiro tempo, Esporte abre o placar do jogo na ilha. Esporte 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. É de tanto pressionar, né? De tanto apertar nas jogadas aéreas, o Esporte consegue o gol. Cruzamento do Juba, Rafael Thierry se antecipou, o Lucão meteu a cabeça na bola, ela foi no ângulo, né? Não tinha como pegar o goleiro Pegorari. Primeiro gol do jogo, o Esporte sai na frente 1-0. Gleger Zorzin, e aí dava para pegar essa bola em Gleger. Perdemos o contato com o Gleger. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. Placar de 1-0 para o Esporte. O placar é justo, Tigrão? É justo, não é? Só o Esporte jogou até agora. Só o Esporte. O Guarani assiste o Esporte jogar lento, sai tocando lateralmente. Tá parecido com o time de Caxias do Sul, só que hoje não tem nem a desculpa. O time do Guarani que jogou em Caxias, não tem nem a desculpa de gramado encharcado ou de frio. O Guarani assiste o Esporte jogar, o Esporte já chegou 4 vezes. O gol estava absolutamente maduro, por isso que o placar é justo, só um time joga, o outro olha. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias. Temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse para saber mais. aromadazervas.com.br.
Escanteio para o Esporte, Vladimir Catarino. Mais uma vez a tentativa ali do Matheus Vargas, o corte foi da defesa, linha de fundo Edinho, nessa dobrada aqui vem para a cobrança do escanteio mais uma vez, Batista. Edinho vai para a batida, levanta o braço direito, Juba também está por ali. Juba desistiu, Edinho levantou na área, toque de cabeça, vai embora. Sabino dentro da área, soltou a testa, a bola passou lambendo o travessão, que perigo! Deu bobeira a defesa do Guarani, né? O Sabino sozinho conseguiu cabecear, pra sorte foi pra fora, é tiro de meta. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Regis domina a bola pela esquerda, o time do Guarani saiu por ali, mas o árbitro já parava, marcando uma falta do Regis no Ronaldo Henrique. Oi, Gleger, retomado aí o contato, diz aí, Gleger. O Pegorari teria condições de pegar a bola do gol do Esporte ou não? Tive um probleminha técnico aqui, Batista. Não tinha. Aliás, eu quero dizer que eu concordo 100% com o Tigrão, né? O Guarani não joga. Assiste a equipe do Esporte jogar. A pressão, nós dizíamos durante o início ali da transmissão que o Esporte viria para cima. É um time tecnicamente muito bom agora. O Guarani precisa jogar futebol. A gente não escuta falar o nome do Regis, escuta muito pouco falar o nome do Matheus Barbosa, do Enderson, são jogadores de transição. O Guarani realmente hoje não está apresentando um bom futebol. E vem Wagner Love, dominou, escapou do Enderson, pé direito, bateu cruzado, a bola vai na linha de fundo, levantamento cruzado na área, vem Wagner Love de cabeça, espalma, Pegorari, que defesa, Pegorari, e vem de novo o time do Esporte com pressão total. Igor Carius tentou o cruzamento, vem Bruno José na recomposição, chega para afastar, tira, sobrou, vem para a bola, Regis tenta já engatar um contra-ataque, mas não conseguiu, erra o passe. Gleger, Zorzinho, Pegorari, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Pegorari. Já é a terceira, né, Batista? Terceira defesa importante do Pegorari, que pra mim é o jogador que mais tá ligado no jogo. Atento, concentrado, né? E sem dúvida nenhuma foi uma grande defesa, salvando o Guarani tomar o segundo gol. Grau de dificuldade 8.95. Domina Derek, vem pela ponta canhota, isolado, sozinho. Ninguém encosta para auxiliá-lo. E aí ele perde a bola. Tira a defensiva do time do Esporte, vem Matheus Barbosa. Tocando para o Enderson, volta na esquerda do campo para o Enderson, dentro do círculo central. Ele vira pela direita para Diogo Matheus, dali para Bruno José. Vem na ponta direita, recua para Diogo Matheus. Deixa a ponta, se enfia, vem por dentro. Partiu lá pela direita no campo de ataque. O Enderson na lateral para Bruno José, para o Enderson, rola. Vem no corredor, escapa Matheus Barbosa. Passe de segurança pela meia esquerda para Lucão. Abriu na lateral para Mike puxou para dentro, para Regis na entrada da área, na ponta canhota para Isaac, preparou o cruzamento, levantou na área, subiu para tirar, afasta Sabino, tirou de cabeça, escanteio para o Guarani bater. Tenta reagir no jogo o time do Guarani, cruzamento na área, o Sabino não quis saber de brincadeira, não colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Bugre, Batista. Escanteio para o Bugre, lá pela ponta direita. Placar de 1-0, o Guarani está perdendo o jogo, vem para a cobrança de escanteio lá pela direita. Levantamento, cruzamento, vem Derek, cabeça, defendeu Renan, pancada de cabeça dentro da área, Derek, Renan conseguiu fazer a defesa, a bola fica de volta com o time do Guarani, vem Matheus Barbosa, nossa, mas que passe horroroso, o que o Matheus Barbosa tentou fazer, hein? Levantamento completamente equivocado. Gleger, Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, Derek de cabeça e a defesa do Renan, Gleger. Ô Batista, foi uma defesa importante, mas aparentemente parece que ele se assusta ali com a bola, né?
Renan que é bom goleiro, esse menino jogou no Botafogo, teve no Atlético Goianiense, bom goleiro pra caramba, mas nesse lance aí ele ficou meio assustado, parece. Uma bola tranquila que ele poderia ter segurado, por exemplo. Então o grau de dificuldade aí ficou baixo, tá? 7,25. Lembrando que defesaça só acima de 8. E vem o Sport, dominou o Everton, pedalou lá dentro da área, tentou levar em cima da Mike, chega pra tirar. A bola foi embora pra fora pela linha de fundo. E o árbitro está marcando tiro de meta pro Guarani. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Ilha do Retiro. Sport 1, Guarani 0, Edu. Olha, já estão no segundo tempo. Grêmio 1, Red Bull Bragantino também 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0 e Goiás 0, Palmeiras 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levantamento na área, Regis tocou de cabeça pro Derek. Passe ruim, a chegada do Derek também ruim, hein, Vladimir Catarino? Pior foi a chegada do Derek, né? O Regis tentou ajeitar ali para a chegada do atacante do Guarani, não chegou com muita vontade, com muito pique, não. Ela ficou fácil para a defesa do goleiro Renan. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Alô, Toninho! Tá curtindo o som da Bandeirantes. Toninho vem pra bola pela direita, Edinho cruzou dentro da área, chega Juba, não conseguiu chegar, chega tiro, o time do Guarani. E o Toninho perdeu um filho, né? Faleceu o filho do Toninho e ele tá muito triste, não poderia ser de uma outra maneira, porque quebra a ação natural da vida. O normal é o filho enterrar o pai e não o contrário, né? Pareceu muito jovem. Aí, força aí, Toninho. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, placar de 1-0, Sport vencendo. E o Guarani está reagindo ou não, hein, Tigrão? Muito pouco, Batista. O meio-campo do Guarani não marca. Matheus Barbosa e o Anderson deixam a todo momento o Sport trabalhar a bola ali entre a linha de zaga e a linha de volantes do Guarani. Sempre tem alguém livre para receber. Fabinho, Ronaldo Henrique, Matheus Vargas, Wagner Love que flutua, o próprio Juba, o Edinho barbarizando aqui pelo lado direito. Não marca, o Guarani não marca e parece que tem um buraco ali também nas costas do Mike. E o Pivete tem que corrigir, o Sport se cria ali a todo momento. O Guarani tenta sair um pouco mais, subiu um pouquinho as suas linhas, tenta chegar, mas muito lento, trocando passes de forma lateral. Não é aquele Guarani envolvente das 3 primeiras partidas que vimos. E volto a dizer, os 2 volantes não marcam rigorosamente ninguém. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Igatacado. Tome no time do Guarani, vem lá pela direita no campo de ataque. Vem pra bola Diogo Matheus, rolou pra Regis, conduziu a bola soltando pela esquerda. Guarani pressiona pela esquerda, Mike recolheu, tocou pra Isaac, vai cruzar, desistiu de cruzar da área, toca atrás pra Matheus Barbosa. Abriu pela direita, Diogo Matheus, dominou, meteu o pé direito, bateu muito mal. Pela linha de fundo saiu em tiro de meta pro Sport bater em Vladimir. Se lamenta ali bastante o Bruno José, mas não pegou legal na bola não, né? Ao invés de ir para a direção da área, foi para fora, tiro de meta, o Sport está vencendo 1-0. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas.
no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e também no youtube.com/portal Carlos Batista. 40 minutos, etapa primeira, 1-0. Vem Fabinho, domina para o time do Esporte, soltando para Matheus Vargas. Ele recolhe, domina, tenta levar uma tabela e o árbitro parou para marcar a falta no Wagner Love. Ele fez a tabela com o Luciano Juba e foi acertado nas pernas. É falta pela esquerda para o Esporte bater Catarino. Ficou caído, né, ali o Wagner Love reclamando de dores. O Alvarinho foi quem chegou mais forte ali na marcação. Tá se levantando o atacante do Esporte. O time da casa vai vencendo, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 3 por ali, decidindo quem é que vai bater essa falta para o Esporte. Enquanto isso, o Daronco fica organizando uma barreira com 5 homens. E o trio ali para a batida: Luciano Juba, Ronaldo Henrique. E vamos ver quem é que vem para a batida. Tem mais um ali. Autorizado. Juba, autorizado. Partiu Edinho. Pé direito, bateu na barreira, a bola voltou. O Everton dominou de pé direito, levantou na área. Lá pelo setor esquerdo, o time do Guarani se fecha inteiro. Levantamento na área, subiu lá atrás Alvarinho para afastar e na sequência a falta para o Guarani. Lá na entrada da área, em cima do Diogo Matheus, a falta para o Bugre. Daqui a pouco, né? Intervalo inteligente diferente no Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. E depois que o jogo acabar, vai começar o jogo aberto. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Olha, o Esporte dominou na área. Pé direito, bateu o Wagner Love pra fora. Guarani queria um impedimento. O Bandeira mandou seguir o Wagner Love na entrada da pequena área. Bateu cruzado, tirando do Pegorari, que só jogou as pernas para tentar tirar. A bola passou lambendo a cara do gol e saiu Vladimir. Deu bobeira porque o Lucão é quem dava condições para o Wagner Love, né? Não deixou a sua posição ali o Lucão, permitiu que o Wagner Love fizesse a conclusão da jogada. Pegorari ainda tocou nela, por isso é escanteio Esporte. Escanteio, o time do Esporte vem pra batida. Autorizado, Juba levantou na área, o toque entrou, é gol! Rafael Thierry é do Esporte! De 43 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. Lá pela esquerda, o cruzamento. A bola passou por toda a extensão da zaga do Guarani. E o Rafael Thierry chegou na entrada da pequena área. Bateu com o lado interno do pé e mandou no fundo do gol do Guarani. É o segundo dele. Segundo no Esporte. Esporte 2, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Esse cruzamento feito pelo time do Esporte está sendo a pedra no sapato do Guarani. Mais uma vez o Thierry, com totais condições, com liberdade dentro da pequena área, conseguiu chegar tocando na bola sem ninguém, atrapalhando ninguém na marcação. Festa do Thierry, festa do Leão. O Esporte amplia 2-0. E o jogo aberto aqui na Bandeirantes tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi.
Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas em todo o Brasil. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vem o time do Guarani perdendo 2-0 no primeiro tempo. Vem pela esquerda, Mike domina, toca a bola de perto da canhota para Isaac, voltou para Mike. Ele tenta penetrar, foi desarmado. A bola para a linha lateral no toque do Fabinho em arremesso pela esquerda para o time do Guarani bater. Vem para a bola para fazer a reposição, Mike. 46, 4 minutos no additional time, portanto vamos a 49. Vem o time do Guarani com Regis, domina o time do Bugre, tem que fazer um gol ainda nesse primeiro tempo para voltar para o jogo. Regis vai à linha de fundo, alega ter sido atingido, o árbitro viu, marcou o escanteio ou a falta em Vladimir? Fiquei com a impressão do escanteio, viu, Batista? Apenas essa marcação do Everton ali para cima do Regis, pediu a falta, a arbitragem com o Daronco marcou escanteio. Regis vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani na área. Partiu Regis, mandou por baixo. No rebote, surgiu outra vez pela esquerda. Regis dominou, soltou para Mike, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Tira lá atrás, afasta Luciano Juba. É arremesso lateral pela direita. Diogo Matheus vai para a bola para fazer a reposição. 2-0, time do Sport vencendo na ilha. Autorizado Diogo Matheus para Derek, dominou, voltou no Diogo Matheus. Vai voltar ainda mais pela direita para o Anderson. Ele recua em cima da risca na metade do campo para Alvarinho, passe completamente equivocado. Fazendo uma péssima partida o Alvarinho. 2 zagueiros no banco, Titi e Valber. E o Alvarinho jogando como zagueiro, fazendo uma péssima partida. Vai terminar o primeiro tempo. Placar de 2-0. Time do Guarani está perdendo. Já intervalo inteligente com Edu Pinheiro. Finalizações. Sport 15. Guarani 2. Ou seja, o Guarani não tem ataque. Apenas 2 finalizações contra 15 do Sport. Lá recuada em Pegorari lá dentro da sua grande área. Vai sair jogando, vai terminar o primeiro tempo. Placar de 2-0. 2 gols de Rafael Thierry. Ele que tinha 4 gols, tinha 3 no Campeonato Brasileiro, marcou 2, vai a 5 gols, portanto, o Rafael Thierry. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Sport 2, Guarani 0. Vem aí, intervalo inteligente. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, 2-0, portanto, para o Sport. Vamos lá, Catarino, seu destaque nesse intervalo. O Guarani mais uma vez jogando de branco, hein? Quantos jogos paga o Sport sem torcida? No total, 6 jogos, Edu. 6 jogos foi a punição. Um jogo já foi cumprido na Série B do ano passado, então agora serão 5. Esse do Guarani, mais 4 pela frente para o Sport. O Sport tenta reverter metade desta punição, ou 3 partidas, com a presença apenas de mulheres e crianças no estádio, quando ele tiver o mando. Ainda não tem um deferimento por parte do STJD. Por enquanto, portões fechados, o Sport vai conquistando a sua primeira vitória nesta Série B. O Guarani vai conhecendo a 2ª derrota consecutiva. Edu. Olha, o Guarani começou com Pegorari, Diogo Matheus, o Lucão, Ivan Alvarinho e Mike, Matheus Barbosa, Wenderson e Regis, Bruno José, Isaac e Bruno Mendes. Com 10 minutos, sai Bruno Mendes contundido, entra Derek. Alan Santos, zagueiro, teve estiramento, o goleiro Tony continua no DM. E o Porfírio, que poderia ser opção, também não seguiu com a delegação. Olha, é o seguinte, vamos lá, Zorzinho. O Pegorari fez 2 sensacionais contra Wagner Love. Além dos 2 gols que sofreu, teve uma falta, o Luciano Juba cobrou.
O Pegorari fez golpe de vista, raspou, não chegaria, foi a sorte do Pegorari. O Mike, logo no comecinho, salvou num corte providencial, único arremate do Guarani, uma cabeçada do Derek a 35. No mais, foi isso aí, 2-0. E aí, Zorzinho, queremos ouvi-lo. O Guarani não tá jogando, né? Só tá assistindo a equipe do Sport jogar. Concordo com o Batista, o Alvarinho fazendo uma péssima partida. E não dá pra você tomar 2 gols da forma que tomou. Matheus Barbosa também muito mal no jogo. Eu acho que nesse segundo gol aí, ele tá marcando ali no primeiro tempo e a hora que tem o desvio, é ele que tá na bola, mas totalmente desconcentrado. Vai pra bola como se tivesse passeando no shopping, né? O Guarani não joga bem. O Guarani tá assistindo a equipe do Sport jogar. Regis tá mal no jogo. O Anderson também tá muito mal. O Bruno José. O Isaac, nós não vimos falar o nome do Isaac no primeiro tempo. É muito pouco. Ah, mas o time do Sport tá jogando na ilha, é um baita de um time. Tudo bem, mas tem que jogar, tem que encarar, tem que ir pra cima, a hora que tiver a bola, jogar. O Guarani só fica jogando ali atrás, ali com o Lucão, o Alvarinho, né? E depois de uma bola espetada, não tem transição de ataque, não tem uma bola. O Guarani não consegue trocar 5 passes. Não consegue. Não consegue pôr a bola no chão, rodar de um lado para o outro, movimentação dos homens de frente, aparecendo para jogar. O Guarani não tem isso. Não tem. Então, por esse aspecto, tá aí esse tanto de finalização do Sport, esse tanto, e o Guarani quase nada. O Guarani só teve um lance ali, numa bola parada, que o Derek tentou o cabeceio, só. Pegorari fazendo grandes defesas, agora no final aí, o Wagner Love foi na cara do gol. Na cara, o Lucão tava dormindo no lance. E aí deixar o Wagner Love, né, ele tirou do Pegorari, que com o pé conseguiu fazer uma grande defesa. Então, assim, se o Guarani não joga, será que pode trocar os 11? Se puder trocar os 11, se pudesse, né? O Pivete teria que trocar os 11, porque tá muito mal o Guarani. Muito mal. Não joga, assiste a equipe do Sport e tem que ficar ligado agora no segundo tempo, senão vai tomar uma goleada. Se continuar do jeito que tá, o Sport ajustando, chegando, tem o Edinho, né, que é bom jogador pelo lado, esse Juba também é um jogador que evolui, o Matheus Vargas, se deixar solto, ele arma o time. E é o que está acontecendo, Edu. Meio de campo do Guarani não entrou em campo. Regis, o Anderson e Matheus Barbosa. Os 3 estão muito mal, mas muito mal mesmo. Não consegue trocar passe. Guarani, repito, não conseguiu trocar 5 passes no jogo. Sabe aquela bola que você pega na evolução, movimentação, abre, aparece, roda de um lado para o outro? Agora não tem isso. O Guarani só tem uma esticada de bola. O Alvarinho deu um passe agora aí no final. Meu Deus do céu, cara. Tava sozinho com a bola intermediária. Não tinha ninguém. Ele conseguiu jogar a bola saiu para a linha de fundo. Não tinha ninguém. Então, assim, o que tem que ter? Bola no chão. Tem que jogar o Guarani. Não joga, só assiste. E repito, viu, Edu? Se entrar dessa forma que jogou o primeiro tempo para o segundo tempo, vai tomar uma goleada. Olha, gente, brasileiro da Série B, nós tivemos hoje pela manhã o Boris narrou Ponte 0, Ceará 0, público majestoso 5.553. Nós teremos amanhã o complemento da quinta rodada, 20 horas, Atlético Goianiense e Londrina. Olha, Brasileirão, hoje América Mineiro 1, Cuiabá 2 de virada, virou no finalzinho, pela manhã esse foi o jogo. À tarde tivemos Bahia 3, Curitiba 1 e o Jamerson, hein? 6 jogos no Curitiba, 4 derrotas e 2 empates. Tivemos na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Morumbi, São Paulo 2, Inter 0, com 46 mil de público, gols do Luciano e do Pablo Maia. Olha, jogos em andamento, muitos gols acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui o Grêmio. O Grêmio vai empatando com 2-2. Aliás, 3-2. 3 para o Grêmio, 2 para o Red Bull Bragantino. Lá em Goiânia, tudo no segundo tempo. Goiás 0, Palmeiras 2, faz mais um o Palmeiras. Gol do Botafogo. Agora Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. E amanhã encerra-se o Brasileirão, a rodada, 20 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Oi, Catarino, só um destaque rapidinho aqui com relação ao Bruno Mendes. Ele sentiu a panturrilha esquerda
Formação do Departamento Médico do Guarani, panturrilha esquerda foi o problema do Bruno Mendes, por isso foi substituído, aí saiu para a entrada do Derek, ele vai ser reavaliado amanhã na chegada do Bugre a Campinas para saber a situação do Bruno Mendes. Você pega a Ponte Guarani em 5 rodadas Série B, quantos do DM? É impressionante, a Série B quebra e muito. Zagueiro, volante, não tem, tipo, qualquer posição. Até goleiro, você vê o Tony, tá machucado, tá o Pegorari. Já, hein, o Tigrão comenta. Sport 2, Guarani 0. É com a Bandeirantes. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na FEICOM 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na FEICOM 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Bateu cruzado, a bola vai na linha de fundo. Levantamento cruzado na área, vem, vai, devolve. Já engataram um contra-ataque, mas não conseguiu, erra o passe. Valdemir Gomes. O pronunciamento da ministra, sei o que ocorreu, está programado, né? Está acontecendo, então. Então vamos lá. Pois não. É o seguinte, no AM, desculpa, Tigrão, no AM continua o pronunciamento da senhora ministra da Saúde, mas pelo YouTube você comenta, Tigrão. Por gentileza, queremos ouvir o 2-0 Sport. Oi, Tigrão. Ora, estamos no intervalo, no AM, continuamos aí com o pronunciamento da senhora ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde. E tem duração um pouco mais de 5 minutos, falando sobre Covid, posicionamento do governo, quais as ações que serão tomadas para a prevenção. E nós seguimos aqui o nosso intervalo pela internet, 2-0 para o Sport. Olha, o gol do Sport foi do Rafael, os dois, né, do Rafael Thierry.
Há 28 minutos foi um cruzamento, quem estava no lance era o Lucão. E aí 2-0 numa cobrança de escanteio, né? Há 43 minutos, de novo o Rafael Thierry e foi com os pés. O Alvarinho estava próximo dele, mas o lance que nasce a jogada foi uma jogada do Wagner Love. Ficou cara a cara, perdeu o lance, mas aí foi para escanteio. Realmente o Guarani... O único lance, falamos aqui, foi a 35 minutos que o Derek deu uma cabeçada para boa defesa do goleiro aí do Sport, que é o Renan. No mais, gente, só deu Sport. O Pegorari, se não fosse o Pegorari, como é que não estaria? Porque pegou duas do Wagner Love. E aquele lance, Catarino, da cobrança do Luciano Juba, mas impressionante, eu não entendi porque ele não foi na bola, né? E foi uma curva danada, mas... Como você disse, tem muita gente que gritou gol. Aliás, não tem torcida, mas... A comissão técnica, a direção, tem bastante gente até lá, viu, Edu? Mas deu uma impressão clara que a bola tinha entrado, né? Ela foi exatamente no ângulo. O goleiro Pegorari ficou estático, não conseguiria chegar de jeito nenhum, mas para sorte, nesse lance, a bola foi para fora, mas depois a equipe do Sport acabou em 2 jogadas de bola parada com o Rafael Thierry marcando os 2 gols. E você falou sobre o lance que nasceu... O escanteio do segundo gol, uma bobeira do Lucão, né? O Lucão acabou não observando aí a linha de impedimento, deu espaço para o Wagner Love conseguiu concluir para a defesa do Pegorari. E na cobrança do escanteio, o Rafael Thierry mandou para as redes. 2-0 o Sport está vencendo, Edu. O Guarani viajou direto de Caxias para Recife? Foi uma logística montada a pedido da comissão técnica, até porque seria muito cansativo, né? O time sair de Caxias do Sul, parar em Campinas, depois embarcar para Recife. Não daria tempo de treinar, se fizesse essa logística não daria tempo de treinar em Campinas. Então, a pedido da comissão técnica, a viagem aconteceu direto de Caxias do Sul para Recife, e aí sim, lá em Recife, a equipe do Guarani pôde treinar para essa partida de hoje, Edu. Me chamou a atenção, rapaz, o Regis foi cobrar o escanteio a 47 minutos, mas cobrou muito mal, gente. Nossa, é rasteiro no primeiro pau, o que é isso? Olha, no banco... O Guarani tá muito diferente daqueles 3 jogos, né, Edu? Era um Guarani, tudo bem, o jogo é fora de casa, né, uma outra realidade, mas aquele Guarani incisivo, aquele Guarani que partia para cima, a gente não tá vendo nesse jogo, também não vimos contra o Juventude, né? Vamos com o Tigrão então, pela internet, seguimos aqui com o AM, pronunciamento da ministra da Saúde. Oi, Tigrão, você me ouve? Pois não? Bom, meu caro Edu Pinheiro, na verdade o Guarani não jogou no primeiro tempo inteiro, foi novamente um time modorrento, foi novamente um time apático, um time lento, um time sem poder de reação, marcando mal, errando passes. Eu, por exemplo, ouvi Batista falar o nome do Isaac uma vez, durante todo o primeiro tempo. Uma vez, uma única vez, é muito pouco. É absolutamente inacreditável a apatia de alguns jogadores do Guarani. Sistema de marcação, Anderson e Matheus Barbosa no meio campo, perdidos. Existe um buraco negro entre as costas dos volantes bugrinos e os zagueiros. E o Sport por ali deitou total liberdade, falhou ser molestado. A gente viu durante todo o primeiro tempo o Ronaldo Henrique entrando com a bola, Matheus Vargas, o Fabinho, o Wagner Love flutuando, saindo da área, vindo buscar, o Luciano Juba fazendo a mesma coisa, o Edinho sobrando do lado direito, sempre explorando a vulnerabilidade de marcação, hoje do Mike, que foi a grande válvula da defesa do Guarani ali pelo lado esquerdo. Então, primeiro tempo irreconhecível do Guarani, ficou no lucro, perdendo apenas 2-0, não marcou, não armou, não conseguiu sequer evoluir em uma única oportunidade com a bola. Teve alguns jogadores que entraram em campo, mas não jogaram. O Isaac é o principal exemplo, acho que nem deve voltar para o segundo tempo. Era um jogador para compor ali a articulação de meio, a transição ofensiva do Guarani ao lado do Regis. O Regis também não foi bem. Bruno José esquecido lá do lado direito. Enfim, um primeiro tempo para ser esquecido da equipe do Guarani, que, volto a dizer, sai no lucro. Olha só o que é que nós vamos dizer aqui. Sai no lucro por ter sido derrotado no primeiro tempo, apenas por
2-0. Wagner Love 2 vezes na cara do Pegorari. Também o Juba, numa outra oportunidade o Matheus Vargas. E um zagueiro marcando 2 gols, inclusive no segundo gol. No primeiro, uma cobrança de escanteio que houve o rebote da zaga. E aí o segundo cruzamento de frente, da meia direita, um cruzamento de frente. E aí, sozinho o Rafael Thierry, mas ele estava sendo acompanhado pelo Lucão, que foi sem convicção. Subiu para não chegar e o Thierry cabeceou, ela ainda beijou o travessão na parte de baixo, caiu dentro do gol. E no segundo gol, escanteio direto, uma casquinha do Fabinho no primeiro pau, encontra o Thierry de novo, sozinho. Sabe quem estava com ele? O Bruno José. Então tudo errado, um festival de erros da equipe do Guarani. Foi o que vimos nesse primeiro tempo. E para ilustrar o quão ineficiente, apagado e apático foi o time campineiro, 2-0 ficou muito bom. Poderia ter sido mais e a partida já poderia estar liquidada. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Saída de bola do Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando na Ilha do Retiro. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sai de Isaac para a entrada de Bruninho. Hoje sempre Guarani, alteração no Bugre, diz aí Vladimir Catarino. Batista, saiu o Isaac 29 para a entrada do Bruninho. Bruninho 27 entrou no lugar do Isaac e o Sport volta com a mesma formação. 2-0 para o time do Sport na Ilha do Retiro. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. É a segunda alteração do Bruno Pivetti. Domina lá pela esquerda, tenta a passagem, Mike, rola rasteirinho. O time do Guarani tomou um gol aos 18, aliás, aos 28 e o outro aos 43 do primeiro tempo. Vamos lá, Tigrão, começa com você, a alteração aí no time do Guarani. Saiu o Isaac, entrou o Bruninho. Eu me lembro, Batista, de você falando o nome do Isaac apenas uma vez no primeiro tempo. O Guarani jogou com 10. Se entrar bem o Bruninho, vai melhorar, que é um jogador mais agudo, né? E, inclusive, para o contra-ataque. Só que agora o Sport ganhando de 2-0, ele não vai sair das costas. Mas deve melhorar para o Guarani, porque jogou com 10 no primeiro tempo. E para você, Gleger Zorzin, a alteração, gostou da alteração do Pivete? Se ele pudesse fazer mais 7 alterações, seria interessante. Porque, como disse o Tigrão, né? O Isaac, nós não ouvimos falar o nome dele. E essa vez que o Tigrão disse aí, foi uma falta que ele fez. Então, assim, pra mim, o Guarani precisa mudar, claro, a postura dentro do campo. E eu gostei sim da substituição. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Sai jogando lá atrás o time do Sport, jogando dentro da área o time do Guarani. Adianta a sua marcação. Levantamento no campo de ataque. Placar de 2-0, o time do Sport está vencendo. Passe ruim, o time do Guarani, a bola para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, Igor Carius cobrando, tocando por dentro, vem pela meia esquerda. Ronaldo Henrique para Fabinho, virando pela direita, Everton. Dá um tapinha de bola, Edinho erra o passe. Recupera a posse de bola lá atrás. Vem dominando o time do Guarani, lançamento feito pela meia direita, Bruno José. Tentou sair da marcação, Derek foi sair, caiu, reclamou. O árbitro não marcou, ele queria a falta. Tira o Sport, Igor Carius.
levanta, erra o passe, vem Alvarinho. Domina no campo de defesa, no plano intermediário. Soltou para Matheus Barbosa, vem por dentro Regis para fazer a armação da jogada. Soltou, dominou, partiu, pé direito, bateu Bruninho, agora voltou, batida, vai embora. Matheus Barbosa tentou de longe, errou, subiu, tiro de meta para o Sport bater, Vladimir. Normalmente o Matheus Barbosa manda bem no tiro de longe, né? Mas desta vez pegou muito mal na bola, é tiro de meta Sport. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Mike vem lá atrás, afasta, tenta sair jogando, não consegue sair para a linha lateral. Cedeu de graça o arremesso, Everton vai cobrar para o time do Leão. Toca o jogo para Matheus Vargas, vem pela meia direita por dentro, escapa Wagner Love, rolou, vem para a bola Juba, para Wagner Love, bateu, vai embora. Batida, lançamento de Juba na área para Wagner Love, bateu de perna direita, Pegorari, defendeu, espalme, manda para fora pela linha de fundo. Que defesa do Pegorari, Vladimir Catarino. Que jornada do Pegorari, vem mais Esporte. Esporte, levantamento na área, subiu lá atrás, Lucão tira, voltou, Matheus Vargas, pé canhoto, cruzou, vai embora. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Pegorari de novo, Gleger. Olha, eu tô pra dizer o seguinte, se não fosse o Pegorari, já era pra estar 6-0 pro Sport. 6. Esse foi milagre, uma defesaça na cara do gol. Wagner Love tirando dele, ele faz uma defesa impressionante. 8,75. Essa sim é defesaça, Batistão. Sim, defesaça acima de 8. O relator fez alguns cursos e aí ficou mais criterioso. Exatamente. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruninho escapa da marcação, leva na perna direita, rolou por dentro, o time do Guarani desce 2-0, perde o jogo. Diogo Matheus dominou, rolou para Regis, vem para fazer o passe, acaba arrefecendo a jogada de ataque. Recua para Alvarinho. Alvarinho se mete no campo de ataque, rola rasteirinho para Diogo Matheus. Ele se desloca pela meia direita, o time do Guarani desce pela direita. Partiu na ponta, Bruno José, voltou para o Anderson, para Diogo Matheus. Para o Anderson, pisa na bola. E aí, penetrou Matheus Barbosa. E o passe foi no costado dele. E vem no contra-ataque Matheus Vargas. O Anderson vai tomar cartão. Veio nas pernas do Matheus Vargas, hein, Vladimir? Claramente para matar o contra-ataque, né? Não tinha como não dar o cartão amarelo. O Anderson recebe o terceiro cartão amarelo. Tá fora do jogo de sábado contra o Sampaio Correia. Primeiro cartão amarelo do jogo, Anderson, 23 do Guarani. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7, quase 8, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Ilha do Retiro, Sport 2, Guarani 0, Edu. Jogos no segundo tempo, Grêmio 3, Bragantino 2, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. E lá em Goiânia, mais 2 gols do Palmeiras. Agora Goiás 0, Palmeiras 4. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, placar de 2-0 e o começo do segundo tempo.
Depois esse ataque vem, domina Fabinho. Tocou para Edinho, para Fabinho, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás para afastar Lucão na primeira, também na segunda. Conseguiu tirar. A bola sobrou com o Bruninho. O Bruninho não conseguiu dar sequência na jogada. Mas do rebote apareceu Derek para dominar. Volta o jogo para Bruninho. Bruninho dominou, tentou levar a marcação em cima dele. Ele recua, a bola vem para o campo de defesa. Pois não, diz aí, Tigrão. Não mudou absolutamente nada. Por enquanto nada, é cedo ainda, 9 minutos. O que ocorreu no segundo tempo até agora é que o Sport milagrosamente ainda não fez o terceiro gol. O time do Guarani com a mesma lentidão, com a mesma falta de objetividade. Tigrão, Bruno José partiu lá pela ponta direita, recuou, chamou o Diogo Matheus para Regis, na perna canhota por dentro, tocou a bola para Matheus Barbosa, voltou para Regis que abriu o jogo lá pela esquerda, Mike, meteu o pé canhoto, muito mal demais, cruzamento, ele pede desculpas. Mike, pois não, Tigrão, completando o seu raciocínio. Joga muito mal o Guarani, muito lento, acabou, né? Aquele estilo que nós vimos nos 3 primeiros jogos, de jogar com as linhas baixas e roubar a bola e sair em alta velocidade e pegar o adversário desarrumado. O Guarani fica tocando, lento, pra lá e pra cá, chega ali próximo do fundo do campo, toca a bola pra trás e aí o adversário já se reorganizou. Então não mudou nada, milagrosamente o Guarani não tomou o terceiro gol num milagre, uma defesa espetacular de puro reflexo do Pegorari. O Wagner Love vai sonhar com o Pegorari, porque já é a terceira que ele sai cara a cara e não consegue fazer o gol. O Guarani tem que mudar a atitude, olha aí, ó, tá saindo jogando, parece que tá 3-0 pro Guarani aí. Ó, 3, ó, tô contando, 4, ó, mais um, 5, agora houve a falta. 5 toques. E o time não passou da intermediária ainda. Assim não tem jeito. Não tem como dar certo. O time parece que não quer jogar, parece pernas pesadas, parece mal preparado fisicamente, parece desinteressado pelo jogo. E olha, campo neutro, hein? Sem torcida. Meu Deus. Então, estamos cobrando aqui um pouquinho mais de empenho desse time do Guarani, hein? Um pouco mais de empenho, um pouco mais de interesse pelo jogo, um pouco mais de intensidade ou muito mais intensidade, porque é inexplicável essa atitude, essa postura que nós estamos vendo da equipe dentro de campo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Ilha do Retiro, Recife, Sport 2, Guarani 0. Olha, o terceiro gol do Palmeiras foi do Rafael Veiga e o quarto foi do Hendrick. Goiás 0, Palmeiras 4 no finalzinho. Amanhã, 20 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Domina, passa pela meia direita, Bruninho abriu para Bruno José. Para Bruninho, vai no fundo, pé direito, cruzou na área. Chega para tirar. Afasta Matheus Vargas, a bola volta. Sobrando com Matheus Barbosa. Guarani agride, lançamento pela esquerda para Mike, para Matheus Barbosa, volta pela esquerda o Varinho, passe de segurança pela direita, vem na bola, domina Diogo Matheus, abriu na ponta para Bruno José, para Diogo Matheus, levantou na área, chega lá atrás para tirar, afasta Rafael Thierry, a bola volta reboteada com o time do Guarani que perde o jogo, placar de 2-0, Lucão
do campo de defesa, abriu lá pela esquerda. Domina Mike, recua, vem para Lucão. Lucão para Matheus Barbosa. Ainda mais atrás do campo de defesa, vai sair jogando o time do Guarani. Domina o Anderson. Ele trabalha na perna direita, a marcação. Recua, chama pela direita, Diogo Matheus toca a bola de maneira improdutiva. O time do Guarani no campo de defesa. Matheus Barbosa. Tocando pela esquerda, vem pra bola, Mike outra vez para Matheus Barbosa. A chamada saída de 3. Domina pela direita, Alvarinho já desgarrado pela direita. Faz o passe para Bruno José. Lançou no fundo, vai para lá, Diogo Matheus, acabou o campo. É tiro de meta para o Sport, Vladimir Catarino. O passe do Bruno José acabou sendo muito forte, né? O Diogo Matheus até tentou a jogada, mas a proteção da zaga fez com que ela saísse de linha de fundo em tiro de meta. Gleger Zorzin, começo do jogo e o segundo tempo, Gleger. O Guarani agora esboça aí uma pequena reação, né? Chegando um pouco mais. A gente percebe que o Sport já deu uma tirada de pé, estava ali na manutenção de resultado em alguns momentos. Mas defensivamente falando, o Guarani está muito mal. Muito mal. Tem no seu goleiro, mais um jogo, tem no seu goleiro o homem do jogo. Né? É difícil, é complicado. Então o Guarani não consegue evoluir, não consegue jogar. O Bruno José, um lance que ele poderia ter levado um pouco mais a bola, tenta fazer um passe ali, que jogou a bola para fora. Então isso aí é falta de concentração no jogo. O Regis também está bem desligadão, bem desconectado com o jogo. Olha o Guarani, domina o time do Guarani, Regis de perna canhota, passe errado. Olha isso. Bruninho já se deslocava lá dentro da área e o Regis não conseguiu acertar o passe. Que eu acabei de dizer, tá totalmente desconectado com o jogo o Regis, que é um jogador importante, o craque do time, mas não consegue jogar. Não é que não consegue jogar, né? Tem até espaço, mas está totalmente fora da partida, fora da conexão do jogo, da rotação do jogo. Guarani muito mal, viu, Batista? A experiência de sair atrás do marcador não foi legal, né? Guarani todas as vezes que saiu na frente no marcador fez grandes partidas, 9 pontos conquistados, mas infelizmente saindo atrás está tendo muita dificuldade. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha. E vem o time do Guarani. Lançamento na área, Edinho, e vai ter dificuldade. Um pisão no pé, tá caído. Matheus Barbosa. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. Já recuperado, tá mancando na perna esquerda o Matheus Barbosa, mas está recuperado. Placar de 2-0. Time do Guarani tá perdendo o jogo na Ilha do Retiro, os 2 gols no primeiro tempo. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Bola pra fora, arremesso, campo de defesa, Guarani com Diogo Matheus. Vai fazer a reposição, bola curta para o Anderson. Ele trabalha no campo intermediário para Matheus Barbosa, recua a entrada da grande área. Vem Lucão para dominar para o time campineiro. Abrindo pela esquerda para Mike. Mike vem lentamente para fazer o passe para Bruno José, agora pela esquerda. Ele na lateral, domina, recua, chama Mike. Mike para Matheus Barbosa. De pé direito, lançou na entrada da área, Thierry afastou, tirou o rebote com Bruno José. Ele teve dificuldades enormes para dominar. E a zaga do Sport chegou afastando e tirando. É arremesso pela direita. Diogo Matheus, autorizado. Cobrou, tocou para o Anderson, voltou no Diogo Matheus. Todo mundo marcado. A bola volta no Diogo Matheus. Ele tentou abrir, erra o passe, tira lá atrás o Juba. E agora vai acelerar. Wagner Love domina, tocando para Matheus Vargas. Outra vez para Love, passe ruim. A sorte é que foi muito ruim o passe do Matheus Vargas.
Pegorari. Chegou lá atrás, afastou, chamou. Vem o Anderson. Dominando o campo intermediário. Puxa para a perna direita para Diogo Matheus. Para Regis. Levou, errou de novo, vem Juba, afasta e tira, a bola vai para a linha lateral, arremessou pela direita o time do Guarani com Diogo Matheus, tem pressa, cobra, perde o jogo, 2-0 para o Anderson, voltou no Diogo Matheus outra vez para o Anderson, só os dois brincando neste momento. Diogo Matheus dominou, soltou por dentro para Bruninho pela direita. Bruninho entrou muito tímido, muito ali no meio, né? Jogador de velocidade para entrar, inclusive no facão, mas está muito tímido. Embora o time do Guarani, bola aberta. Alvarinho para Bruno José. Voltando o Alvarinho, toca a bola. O time do Sport monta ali um cinturão de marcação a partir da intermediária. Guarani não penetra, só toca. Em Diogo Matheus, domina com a canhota para fazer o passe centralizado. Vem para Lucão, recolheu, dominou, abriu para Mike, roda, toca para Bruninho, lateral da grande área, tentou a pedalada, limpou em cima do primeiro pé direito, cruzou na área, subiu Bruno José com ele, o zagueiro. A bola saiu, ficou pedindo o escanteio, o Bruno José, o árbitro. Anderson Daronco marcou tiro de meta, Vladimir. O último a tocar na bola foi mesmo o Bruno José, né, Batista? Pediu escanteio, mas não foi não, apenas tiro de meta. Tentativa do Guarani, mas o time está pecando na falta de criatividade. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Alterações no esporte, Vladimir Catarino. A primeira delas, saiu Matheus Vargas, 8 para a entrada do Felipinho. Felipinho entrando no lugar do Matheus Vargas. E saiu o Edinho, 11 para a entrada do Anderson. Aliás, o Anderson 77 entrando no lugar do Edinho. Batista. Duas alterações, portanto, no time do Esporte. Saiu Matheus Vargas, que marcou gol em derby, jogando pela Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. E entrou no seu lugar Felipinho. Felipinho tem a camisa número 6 no costado. E saiu Edinho, número 11, entrou 77, o Anderson. No time do Esporte, portanto, duas alterações. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E o Guarani, Gleger, prepara também mais duas alterações. Quem é que você acha aí que vai sair, hein, Gleger? Olha, Batista, eu, por exemplo, tiraria o Matheus Barbosa, para ver se melhora um pouco mais essa transição, fique um pouco mais rápida. Tá meio acéfala ali a transição do Guarani. Você vê que todas as vezes, você acabou dizendo agora aí, a malha de marcação do Esporte tá sempre muito bem montada. Por quê? Por essa lentidão aí de transição. Então eu tiraria, por exemplo, o Matheus Barbosa e tentaria do lado ali colocar um pouco mais de velocidade. Regis sai, viu? Hein? Regis e o Anderson vão sair na equipe do Guarani. Primeira alteração, sai o Regis e entra o Neilton e vai entrar o Matheus Bueno no lugar do Anderson. Eu acho que ele acerta, Eu tiraria o Matheus Barbosa, não tiraria o Anderson. Acho que o Anderson é um pouco mais voluntarioso. Mas a saída do Regis eu concordo, tá muito mal no jogo. E para você, Tigrão, agora já analisando as alterações no time do Guarani. Jogadores absolutamente inoperantes, né? Regis, Matheus Barbosa, o Anderson. Meio campo do Guarani não andou, nem marcando e nem armando. O Regis dá a impressão que tá revoltado com alguma coisa, ou não sei se algum problema de ordem física que a gente não tem conhecimento, mas ele errou tudo que fez no jogo. Tudo, e lento, apático, ausente, mal posicionado. E o mesmo se aplica ao Anderson, que é um jogador de marcação. O Regis é a armação, é a transição ofensiva. Mas o Anderson, o Sport continua trabalhando a bola ali, na intermediária defensiva do Guarani, do jeito que quer. Que a zaga fica enfiada lá atrás e os volantes não acompanham.
não compactam. O Guarani é um time divorciado. E os 2 jogadores que saíram foram bem substituídos. Mas teremos mais uns 5 aí para tirar, para sugerir a saída do campo. Amarelo. E o Alvarinho tomou amarelo, hein, Vladimir? Isso, uma falta mais forte ali, amarelo pro Ivan Alvarinho, 14 do Guarani. Olha, esse Matheus Bueno que entrou tem 24 anos, formado na base do Coritiba e estava em Portugal, no Gil Vicente. Foi repatriado, portanto, pela equipe do Guarani. Vamos ver, né? Ele é meia. Não sei se tem aí a mesma qualidade do Regis, mas é meia também. Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. Uesco. Vem o time do Guarani, domina no campo de defesa, aperte o jogo, placar de 2-0. Matheus Bueno domina tentando levar pela direita para Bruno José, volta no Neilton, dá um tapinha na bola para Bruno José, meteu o pé direito, cruzou na área, vem bem lá atrás para tirar Sabino. Andou para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem cobrar Diogo Matheus, autorizado, soltando o jogo pela direita para Matheus Bueno, voltando o Diogo Matheus, vira por dentro, vem pela meia direita para Matheus Barbosa, passe errado, lá atrás Wagner Love, vem para puxar o contra-ataque, Fabinho dominou, girou e o Matheus Barbosa cometeu a falta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Ilha do Retiro, Sport 2, Guarani 0. Olha, Brasileirão, Red Bull Bragantino empata nos acréscimos, terminou Grêmio 3, Bragantino 3, terminou no Engenhão, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, o Palmeiras marcou mais um com Dudu no final, terminou Goiás 0, Palmeiras 5, o Botafogo continua líder com 12 pontos, o Palmeiras por enquanto é o segundo com 10. Futebol na bamba. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós, aproveita, dá um like para nós. Muito obrigado pela audiência. Você que também está nos aplicativos, muito obrigado. E claro, evidentemente, né? Pessoal que também está curtindo o som da Rádio Bandeirantes no velho e bom rádio. Nada substitui o rádio. Domina a bola pela direita, vem Diogo Matheus, recuando na zaga. Trabalha o Varinho, sai lentamente o time do Guarani. Bola para Neilton, ele domina, vem pela meia canhota, soltando na lateral para Mike. Mike para Neilton, preparou, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Renan. Pegou firme, sem rebote, Vladimir Catarino. Sem rebote, né? De forma tranquila, o goleiro Renan subiu mais que todo mundo para ficar com a bola, Batista. Domina o time do Sport, vem pro jogo, partiu Wagner Love, recolhe, vai na intermediária para fazer o passe, tocando para Everton, para Edinho, cruzamento para Wagner Love, tentou calcanhar, não bateu, tinha grande chance, mas a zaga do Guarani cortou e veio no contra-ataque Neilton. Tentou o passe alongado para o Bruno José, erra, tira Ronaldo Henrique, vem dominando Fabinho dentro do círculo central, time rubro-negro da Ilha do Retiro com Everton. Abriu na ponta, vem pra bola, lançamento para Wagner Love, domina, protege, recua, chamou Everton para Fabinho, Fabinho ainda mais atrás, toca no campo de defesa para Thierry, autor dos 2 gols do time do Sport. Para Sabino, lançou dentro da área para Carius, muito forte, a bola saiu. É tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. O Sport vai só administrando, né, Batista? Desta vez lançamento ali para o Carius, que até correu, mas não dava para alcançar não, é tiro de meta para o Guarani. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango,
com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Domina o time do Guarani, vem Bruninho, lateral da grande área, encarou a marcação, cruzou, cruzamento ruim, Bruno tentou a chegada, Bruno José levou a pior, tá caído Vladimir. Levou, os dois ficaram caídos, na verdade, uma dividida ali, o Bruno José tá sentindo, também o jogador do Sport tá sentindo bastante. Vamos ver o que marcou a arbitragem nesse lance em mais uma tentativa do Guarani, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. Vladimir, atualizando informações sobre o Bruno Mendes. Eles saem ainda no primeiro tempo, você deu a informação no intervalo. Mas para quem não acompanhou, por favor, informação do Bruno Mendes, do Departamento Médico do Guarani. Exatamente, Batista. O problema do Bruno Mendes foi na panturrilha esquerda, panturrilha esquerda, por isso que ele saiu logo no comecinho da partida, já iniciou o tratamento lá no Recife e vai ser reavaliado amanhã quando o elenco do Bugre chega a Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Ilha do Retiro. Placar ainda do primeiro tempo, os 2 gols marcados no primeiro tempo. Sport 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, o São Bernardo é o único paulista na Série C do Brasileiro da C. Nesse momento joga em Aparecida de Goiânia. Placar parcial, segundo tempo. Aparecidense 1, São Bernardo também 1. Esporte na área, desceu pela direita, bateu, vai embora. Bateu firme, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater, Vladimir. A tentativa foi do Anderson, né? Na primeira chegada mais perigosa dele, arriscou de dentro da área, mas para fora, pela linha de fundo, tiro de meta Guarani. 31 minutos da etapa final. Guarani tem que reagir, mas o Sport está no campo de ataque. Perdeu a bola, Juba. Guarani não sai jogando legal, entrega de graça para Ronaldo Henrique. Ele domina soltando para Fabinho de perna direita. Abriu para o Anderson na ponta direita. Vem Juba. Partiu, levou na linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola explodiu na defesa. Tocou no Mike. A bola sobra lá pela esquerda. Bruninho tenta puxar o contra-ataque. Usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. É arremesso no campo de retaguarda, 2-0. Time do Sport marcou a 28 e a 43 do primeiro tempo. 2 gols de Rafael Thierry. Domina no campo intermediário. Vem Alvarinho para fazer a bola andar. Abriu lá pela ponta direita. Vem para Bruno José. Ele recua pela direita. Vem para Diogo Matheus. Trabalha tocando para Matheus Barbosa dentro do círculo central. É lento o time do Guarani na transição. Lucão para Mike pela esquerda. No campo de ataque, vem pra bola, Bruninho rolou pra Neilton, abriu pra Mike, preparou o cruzamento, mandou na área, chega Cariús pra afastar, a bola voltou com Matheus Barbosa, pra Neilton, dominou, arrumou, vai bater, desistiu, preferiu tocar pro Diogo Matheus, recolhe, tentou um passe completamente equivocado, tira lá atrás. Afasta Thierry, a bola volta, sobra com o time do Guarani pela direita com Ivan Alvarinho. Ele trabalha jogando no corredor com Matheus Barbosa. Time do Guarani tenta atacar, partiu pela direita, vem pra bola Matheus Bueno na tabela com Bruno José, voltou Matheus Bueno, perdeu.
Esporte saiu jogando errado. Tira, vem pra bola o time do Guarani com o Mike pela esquerda. Rola rasteirinho, placar de 2-0. Bruninho dominou pela meia canhota, pisou na bola, raciocinou. Abriu na lateral, Mike, pé canhoto, cruzou na área. Diogo Matheus tentou bater de primeira. Com ele, Cariús. Chegou pra tirar, joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela direita. E antes da cobrança, vai ter uma alteração no time do Sport, hein, Vladimir? Fabrício Daniel, com a 97, vai entrar na equipe do Sport para a saída de Wagner Love. Sai Wagner Love 9, entra Fabrício Daniel com a 97. Batista. É tempo de análise, Gleger Zorzin. Placar de 2-0. O time do Guarani não reage, hein, Gleger? E como é bom, né, cara, ver um profissional como o Wagner Love, tá saindo agora substituído, quase 40 anos. Correu uma barbaridade, se entrega no jogo. Impressionante o profissionalismo do Wagner Love. Por isso tá jogando até agora, né? Agora, o Guarani é a mesma coisa, Batista. Mesma coisa do primeiro tempo, do início. As substituições não surtiram efeito. O Guarani é lento, né? Erra passe, que é uma barbaridade. Em todos os setores do campo. O Neilton entrou aí tentando fazer um barulho para lá, outro para cá, mas muito pouco. E o Sport também baixou as linhas e marca muito, né? Olha o Mike, pé canhoto, cruzou na área, Bruno José. Resvalou, ele se assustou, Renan saiu lá atrás, pegou 33, goleiro do Sport, Vladimir Catarino. Não conseguiu concluir ali o Bruno José, né? Quando viu a bola já estava próxima a ele, ainda apenas ajeitou para o goleiro Renan fazer a defesa. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, na Ilha do Retiro, em Recife, Sport 2, Guarani 0. Série B, hoje pela manhã, Ponte 0, Ceará 0, amanhã 20 horas, Atlético Goianiense, Londrina, Brasileirão. E acabou. Vai embora o time do Guarani, partiu, arrancou, vai Derek, é falta! Entrada da área, um pé a mais seria pênalti. Uma falta perigosíssima, fora da área, um pouquinho a mais seria pênalti, Vladimir Catarino. Falta cometida pelo Everton, recebe cartão amarelo, camisa 2 da equipe do Sport, derrubou o Derek. Quase o pênalti, hein? Seria muito, realmente, a bola bem próxima à linha ali, lá pelo lado esquerdo. Tem oportunidade o Guarani na cobrança de falta de tentar diminuir o placar. Dá tempo, Edu, concluindo. Olha, é o seguinte, então no Brasileirão, final Goiás 0, Palmeiras 5, amanhã 20 horas, Corinthians e Fortaleza. Falta pro Guarani bater. Vamos ver quem é que vem. Rafael Thierry foi amarelado. Tem uma alteração no Guarani, Vladimir. É o João Vitor, tá em campo, Batista. Já confirmo quem saiu para ele entrar. João Vitor, camisa número 19. Vem pra bola, pra batida. Por ali, posicionado Mike. E também Diogo Matheus. É falta pro Guarani. 5 homens na composição da barreira. Bruno José saiu, Batista. Meu coração está pedindo gol. Bruno José saiu pra entrada de João Vitor, 19. Momento de grande expectativa. Autorizado. Vem pra bola, Diogo Matheus, fica também Mike na batida, toma a posição, Daronco autorizou, Diogo Matheus, vem pra bola, partiu, pé direito, bateu na barreira. Subiu também Renan e pega firme Vladimir. Não conseguiu tirar da barreira o Diogo Matheus e a própria barreira amorteceu a bola para que o goleiro Renan fizesse a defesa. Nissan Darugi, o melhor estoque da região,
para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Darugi, domina o time do Guarani, Diogo Matheus rolou, vem por dentro, Derek, pé canhoto, bateu em cima da marcação, tira, afasta no contra-ataque, o time do Sport vem pela esquerda, tentou a arrancada, Igor Cariú sofreu a falta, é falta nele, é falta para o time do Sport bater. Tá caído o lateral esquerdo do time do Sport. E aí, Gleger, essa alteração aí não entrou muito tarde não. O João Vitor. Batista, não dá pra dizer se entrou tarde ou não, né? Guarani, a gente percebe aí que as mudanças que o Pivete fez não surtiram efeito, né? Agora, teria colocado o João Vitor antes? Eu acho que mais pelo desgaste do Bruno José, né? Que também não foi bem no jogo. Mas assim, não dá pra dizer se foi tarde ou não. Eu acho que o Guarani realmente hoje não estava numa noite inspirada. Vitor, ele entrou a 37 do segundo tempo, Tigrão. Deveria ter entrado antes, né? Deveria ter entrado antes. O Bruno José não ganhou uma hoje. Uma atuação muito abaixo do que ele pode produzir. Depois que voltou da contusão, não voltou bem. Não voltou. Olha o Sport. Domina, vem pra bola, Fabrício Daniel, uma paulada! Espalma! Pegorari, uma pancada, ele perde a canhota. Fabrício Daniel exigiu uma defesa, grande defesa do Pegorari, escanteio para o Sport bater o Vladimir. Pancada do Fabrício Daniel buscando o canto direito, foi buscar o Pegorari e espalmou para escanteio, Batista. Escanteio cobrado, curtinho, vem Juba, domina, solta o jogo, vem pra bola, levantamento, hora cruzada. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, Pegorari de novo, Gleger. Pelas minhas contas aqui, acho que é a quinta defesa do Pegorari, importantíssima. É o homem do jogo, né? Do lado do Guarani. Se não fosse ele, a derrota seria ainda maior. E o grau de dificuldade, 7,95. Vamos lá, Tigrão, concluindo aí o seu raciocínio, por favor. Então, eu teria colocado o João Vitor um pouco antes, sim. Acho que é muito pouco tempo para o jogador. E detalhe, eu acho que o Sport também comete um erro na partida. Baixou demais as linhas, baixou demais a intensidade. Não se sente ameaçado pelo Guarani, mas o futebol é caprichoso. O futebol, às vezes, prega peças surpreendentes em todos nós. Se o Guarani, nós devemos ter aí 6 ou 7 minutos de acréscimo, temos 42 do segundo tempo, pelo menos 7 devemos ter. Se o Guarani achar um gol aí nos últimos minutos, vai dar tremedeira no Sport, que também se desinteressou pelo jogo. Tal a apatia, tal a incompetência do Guarani, o Sport achou que já está ganho. E no futebol não é assim. Ele teria que ter, dentro do jogo altamente favorável a ele, e dentro da facilidade que o Guarani acabou colocando a favor do Sport, ele deveria ter se empenhado para matar o jogo com o terceiro gol. Não fez. Não fez. Não se sente ameaçado. O Guarani não vibra em campo. Mas anote aí, se achar um gol aí, ainda tem jogo. Cruzamento na área, chega lá atrás, sai muito ruim, Renan, mas conseguiu se recuperar, pega firme. E tem alterações do Sport, Vladimir Catarino. Isso, Batista, 2. Saiu o Ronaldo Henrique, 5. Entrou 48, Pedro Martins. Pedro Martins entrou no lugar do Ronaldo Henrique. E também saiu o Luciano Juba para a entrada do 90, Gabriel Santos. E só uma correção, eu achei que o Cariús tinha tomado o cartão, mas não tomou, né?
Foi só o Everton. Só o Everton na falta lá sobre o Derek. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. Placar de 2-0, o time do Guarani vai perdendo a segunda consecutiva. 2 jogos fora de Campinas. Ganhou uma fora, 2 em casa e agora está perdendo a segunda consecutiva. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Sim. E o jogo aberto com Edu Pinheiro é super legal. Muito obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia pra você. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Domina Derek. Rolou, vem o time do Guarani, Diogo Matheus levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta o Anderson para tirar lá atrás. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade, com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições que você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Fabrício Daniel entrou na área, tentou o cruzamento, tira defensivo do time do Guarani. João Vitor tenta puxar o contra-ataque, vem para Matheus Bueno. Lançou a bola na intermediária para Bruninho, ele prende, toca para Neilton. E escolou um lançamento aberto lá pela direita no campo de ataque para João Vitor. Rolou para Bruninho por dentro, ele não atacou a bola. Chegou preciso lá atrás, ligado para afastar. Batista. Pedro Martins, e vem no contra-ataque o Everton. Domina tocando para Fabinho, Fabinho recua. No campo de defesa, Rafael Thierry pela metade da zaga central. Lançamento pela direita, vem o Everton. Lançou, partiu o time do Sport, cruzamento em cima do Lucão. Lucão tira, a bola saiu, escanteio lá pela direita para o Sport bater, Vladimir. Escanteio sim, o Sport tem a cobrança, teve cartão amarelo no lance anterior para Matheus Bueno, Batista. Camisa 18 do Guarani recebeu amarelo, teremos 5 de acréscimo, vamos até 50. Vem o time do Sport para cobrança de escanteio. Vai tomar posição o Anderson lá pela direita. Vai levantar na área. Zagueirada do Sport lá dentro. Partiu o pé direito. Cruzou Mike. Chega, tira de cabeça. Mandou para a linha lateral. Arremesso pela direita. O time do Sport vem para a bola para fazer a reposição. O Anderson abdicou da função, deixando para o especialista o Everton. Autorizado, tocou a bola para o Anderson, outra vez para o Everton, para o Anderson. Ele usa o corpo do Mike para ganhar arremesso lateral. Agora ele próprio cobra o arremesso. 2-0, time do Leão vai vencendo o jogo. Partida sem público na Ilha do Retiro. Lançamento aberto, o Anderson, pé direito, cruzou na área. No desvio do Lucão, é escanteio. Novo escanteio para o Sport bater. Assim o Sport vai se mantendo lá no campo de ataque, né? Mais uma vez a bola resvalou na defesa do Guarani e mais uma vez vai pintar cruzamento na área, Batista. Escanteio para o time do Leão da Ilha, 2-0. Partiu, levantamento na área, toque de cabeça. Chega lá atrás para tirar o time do Guarani. Sai lá atrás João Vitor tirando a bola para Derek. Ele bate, ele perto da canhota, mas erra o passe.
A bola sobra com o time do Sport que vem para o contra-ataque. O Everton dominou, rolou, recuou pela meia direita. Se manda tentando a passagem. Arranca, tenta a passagem. Pedro Martins em cima da marcação. O Guarani veio no contra-ataque. Tirou lá atrás. A bola no campo de ataque. Ailton dominou, ajeitou, abriu pela esquerda para o Derek. Passe meio forte. O Derek também não dominou. E a bola saiu para a linha lateral. É arremesso para o time do Sport. Era tudo que o Sport queria. Chicken Supreme Seara. É uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e também em Sorocaba. Diogo Matheus domina pela direita. O time do Guarani agora, neste momento, está integralmente no campo de ataque. Faz a dinâmica de jogo pela esquerda. Trabalha tentando a passagem, lançamento de Lucão pela direita para Diogo Matheus. Partiu, vai lá na ponta direita, fica esperando o João Vitor. Bola atrás, Neilton levantou na área, Sabino vem para tirar. E deu uma esticada no músculo, Sabino. Diogo Matheus, pé direito, levantou na área. Chega de cabeça o Everton. Afasta, tira. O Anderson pega lá atrás e puxa o contragolpe. Domina o time do Sport no campo de defesa. Acelera um pouco. Arranca, vem por dentro tentando a passagem. Fabrício Daniel, bola aberta lá pela direita. Trabalha com tranquilidade. Vem o Anderson. Domina a marcação, encosta, ele recua tudo. Joga atrás pela esquerda. Vem para Igor Cariús. Ele domina, solta o jogo por dentro pela meia esquerda. Vem com o Fabrício Daniel. Para Cariús. Bola aberta com o Filipinho. Filipinho volta no Cariús. Cariús dominou, tentou na triangulação. Bola aberta. Vem pela esquerda. Filipinha cruzou na área. Chega lá atrás para tirar. Afasta Lucão. A bola voltou. Dominou Fabinho. Apita o árbitro. Anderson Daronco termina o jogo. Guarani derrotado. 2 para o Sport, 0 para o Guarani. Vamos com o encerramento da transmissão e na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro. E daqui a pouco a matéria do jogo estará no portal carlosbatista.com.br. Vem aí Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Ok, seja bem-vindo ao Jogo Aberto, Sport 2, Guarani 0, portões fechados, portanto sem público, devido aos acontecimentos ano passado na partida Sport Vasco. Os gols foram no primeiro tempo, ambos de Rafael Thierry, a 28 e a 43, o Pegorari, 4 grandes defesas, sendo 3 do Wagner Love. Oi, Catarino, seu destaque aí do Guarani, campanha. Bruno Mendes saiu aí com 10 minutos, pois não, Catarino? Problema na panturrilha esquerda do Bruno Mendes, saiu no comecinho do jogo, né? Vai ser melhor avaliado amanhã quando o elenco do Bugre chega a Campinas. Mas o Guarani nitidamente cai de rendimento depois de 3 vitórias consecutivas. Agora são 2 derrotas seguidas na competição. O time volta a campo no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa. O jogo vai ser no Brinco de Ouro às 5 da tarde, Edu. Olha, Guarani é 4º colocado, 9 pontos, mas a classificação é totalmente irregular. O Sport, por exemplo, só tem 2 jogos, estava disputando a final da Copa do Nordeste. O Vitória, 2º colocado, tem 4, já foram 5 rodadas, então todos deveriam ter 5, mas não. O Vitória tem 4, aliás, o Vitória, 4 jogos, 4 vitórias, não sofreu nenhum gol, marcou 11. Então, Criciúma com 5 jogos, líder com 13, em segundo, Vitória com 4 jogos, tem 12 pontos. Em terceiro, Vila Nova, 4 jogos, portanto a menos também, tem 10. Em quarto, Guarani, com 9 pontos em 5 jogos. Deixa eu ver aqui, a Ponte é 13ª com 5, mas repito, muita gente com jogo a menos aqui, esse comecinho meio conturbado em termos de número de jogos na Série B. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar. O Pegorari, repito, 4 defesas, sendo 3 do Wagner Love, um golpe de vista numa cobrança de falta do Luciano Juba. Pegorari não foi, né? Se fosse, entraria, o Mike salvando no começo. Vamos resumir. Chance do Guarani. Uma cabeçada do Derek, a 35 do primeiro tempo, boa defesa do goleiro. E olha, uma arrancada do próprio Derek a 35 segundo tempo, quase foi pênalti. Everton no lance tomou amarelo, né? O zagueiro aí do Sport. E na cobrança, não aproveitada pelo Diogo Matheus. Aliás, no último um ano e meio, o Guarani só marcou 2 gols de falta, ambos pelo Diogo Matheus. Uma contra o São Paulo, janeiro ano passado, e outra contra a Portuguesa esse ano. 2-0 Sport, Tigrão. Muito pouco, né, Edu, a produção, muito pouco o número de chances agudas, pouquíssima, baixíssima intensidade, em alguns momentos aparente, estou dizendo aparente, desinteresse pelo jogo. Eu não entendi o que aconteceu com esse time do Guarani, que fez 3 partidas, 2 pelo menos em alto nível, contra o Avaí, depois contra o Ceará. Contra o Ituano já foi um perereco para segurar aquele 1-0, mas ganhou o jogo, né? Acabou, lógico, tirando o pedido, acabou conseguindo o mais importante, que é pontuar com vitória em casa, e depois em Caxias o time derreteu, e hoje derreteu mais ainda. Eu acho que em Caxias não foi bem, hoje foi pior ainda. Ah, mas são adversários mais categorizados. Não. O time do Sport é um time absolutamente comum, vai pontuar dentro de casa quando a sua torcida estiver autorizada a voltar. A pressão é muito forte, mas não tem absolutamente nada de especial o time do Sport. E o Juventude, quando ganhou do Guarani, tinha jogado 3 e perdido as 3. Só isso. O Pintado penduradíssimo. Então o time perdeu o elan, o time perdeu o toque, o time perdeu a objetividade, perdeu a verticalidade. Nas 3 primeiras partidas roubava a bola e saía muito rápido, sempre com 3, 4 jogadores dando opção para quem estava com a bola para receber o passe, sempre no sentido do gol adversário. Um time alegre, rápido, objetivo, acabou tudo.
nesses 2 últimos jogos, e nós vimos isso fora de casa também contra o Ceará. Para mim, no melhor jogo do Guarani até agora no campeonato, foi o segundo, quando ganhou naquele sábado à tarde de 3-0 da equipe do Ceará. Hoje um time apático, um time lento, um time que só tocava de lado, um time que quando retomava a posse de bola, com linhas baixas, saía tocando lentamente e permitia com que, com toda a tranquilidade do mundo, o Sport se reorganizasse defensivamente para não ser surpreendido pelo contra-ataque. Então, foi esse o jogo que eu vi, com um sistema de marcação de meio campo absolutamente inoperante, dando todo o espaço do mundo. Existia um buraco negro ali entre as costas dos 2 volantes que iniciaram a partida, o Matheus Barbosa e o Anderson, e a zaga. O Guarani jogou muito espaçado e o Sport, a todo momento, o jogo inteiro, trabalhava essa bola com liberdade. E vou dizer mais, fez 2-0 no primeiro tempo, veio para o segundo tempo, teve 2 grandes oportunidades para matar com o terceiro, não fez e depois sentiu. Acho até que cometeu um erro, se toma um gol aí poderia se complicar dentro da partida, o futebol é surpreendente, mas sentiu que a ameaça era tão remota que o Guarani, de tal forma, sinalizava para o Sport que não tinha como chegar, que não ia conseguir ser contundente, que não ia conseguir ser agudo, que o Sport também passou a administrar, a tocar, baixou as suas linhas, esperou o Guarani para fazer no contra-ataque, também não teve qualidade para no contra-ataque matar o jogo, e aí administrou com tranquilidade, terminou o jogo tocando a bola. Com 5 minutos de acréscimo aí que o Daronco deu, achei pouco, mas não ia mudar a sorte do jogo. O Sport terminou tocando a bola no ataque e o Guarani olhando, e o mesmo espaço gigantesco entre o compartimento de volantes e a linha de zaga, ou seja, uma área de campo totalmente despovoada de um time divorciado que perdeu sem mostrar poder de reação, que deixou preocupada a sua torcida, deixou uma péssima impressão e não pode reclamar o Guarani de absolutamente nada. Tivéssemos aí que mudar a história do marcador do jogo, pelo movimento geral de ações da partida, pelas oportunidades criadas, pela propositura ofensiva, pela posse de bola, pelo número de chances criadas, pelo número de chutes a gol, nós teríamos que dilatar aí para 3 ou 4 no mínimo a favor do Sport, que só não fez primeiro, porque num determinado momento do jogo, depois de 20 minutos do segundo tempo, também largou de mão o jogo. E, enquanto o Sport teve interesse em ampliar, o Pegorari fez a diferença, mais uma vez, com defesas importantíssimas e evitando um vexame ainda maior do Guarani na Ilha do Retiro, vazia, fria, e o Guarani mais frio do que o concreto do estádio, tradicionalíssimo estádio do Esporte Clube do Recife, gelado. Guarani mais gelado do que o concreto da arquibancada. Eu não entendi a falta de atitude, a desorganização, a postura de desinteresse e a falta de intensidade do time do Guarani. Para mim, um placar justíssimo. 2 para o Sport, 0 para o Guarani. Edu Pinheiro. Obrigado ao Silvio de Sumaré, o Rodrigo, o Carlos, final 51-30, final 29-40 também, Luiz Anselmo, o Erivelton, o Fábio do 71, Jefferson Jardim Boa Esperança, Renato de Valinhos, Renato Bugrino, o Celso 9099, muito obrigado pelas mensagens, unânime, Guarani com problemas, caiu, o que aconteceu, o Pivete perdeu o comando, isso, aquilo, se não fosse o Pegorari. Sport 2, Guarani 0, oi Zorzin, queremos ouvi-lo. Edu, jogo de um time só, né? De um time só. O Guarani realmente não jogou absolutamente nada desde o início. Estou com o Tigrão nessa, o time que estava muito frio, né, não conseguia trocar passes. O Guarani, poucas vezes no jogo, trocou 5 passes. 5, que é uma coisa absolutamente normal. Agora, quando eu falo trocou 5 passes, não é aquele passe que apareceu no intervalo. O Guarani tinha mais posse de bola que o Sport, né? Mas por quê? Porque ficava ali, Alvarinho, Lucão, Pegorari, Alvarinho, Lucão, sabe, aquele toque de bola ineficiente. Depois, no segundo tempo, o Pivete tentou uma saída de 3 ali, mas muito bem marcada, né?
sem velocidade o Guarani, sem transição. É um time que realmente aceitou de uma forma inexplicável uma derrota, assim, o Guarani poderia vencer o Sport? Claro que poderia. O Guarani poderia buscar um empate, por exemplo? Claro que poderia, mas precisava ter intensidade, precisava ter competência, principalmente nos passes, precisava ter um pouco mais de entrega de alguns jogadores. E eu vou citar o nome sim, Bruno José, Regis, o Matheus Barbosa, o próprio Wenderson, o Isaac, ele não pegou na bola o primeiro tempo todo. E aí fica reclamando, que poxa vida, fui substituído, pelo amor de Deus. Bruninho também entrou mal no jogo. As substituições onde ele tenta evoluir as jogadas não surtiram efeito. Então assim, quando o treinador mexe no time, por exemplo, quando vai para o vestiário, o treinador tenta, tá vendo que tá complicado, tá ruim, tá perdendo o jogo, ele tenta fazer umas mudanças. Agora, o jogador tem que executar isso. É como no primeiro tempo, você tem uma preleção, determinação daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser executado. E você entra com aquela disposição que entrou o Guarani, não tem time que ganha. Se você, claro, a parte tática, a parte técnica é importante, mas o empenho, a dedicação, a concentração. Olha os 2 gols que o Guarani tomou, pô. Olha os 2 gols que o Guarani tomou. O segundo gol é impressionante. O Matheus Barbosa vai na bola como se tivesse num treino de rachão. Naquele treino, sabe aquele treino que faz antes da partida, né? Um dia antes do jogo, que aí os caras vão todos devagar, tal, né? É só para ter uma movimentação, o treino, o recreativo, né? Que é o famoso rachão. Parecia que ele estava no rachão, totalmente desconectado com o lance, aí tem uma penteada ali, pega o jogador sozinho, né? O Thierry estava sozinho no meio da área. Quer dizer, não tinha ninguém marcando, ninguém estava interessado com o jogo. E aí não dá para aceitar. Foram 2 jogos que o Guarani perde lá em Caxias e hoje aí na Ilha do Retiro, da mesma forma. Falta de empenho, falta de entrega e principalmente falta de concentração. O Guarani estava totalmente desligado, desconectado com o jogo. Edu. Já o craque do jogo, já pensou o Pegorari de novo o craque? Já ganhou 2, hein? Já ganhou 2 furadeiras da Uesco. Craque Uesco com W-E-S-C-O. Vem aí o craque Uesco. O Batista votando, o Tigrão, o Greger, o Catarino, o Pegorari, hein? Repito, já tem duas furadeiras sensacionais. Eu vou falar aqui da ferramenta elétrica Uesco, espetacular. Se o Pegorari ganhar, vai ser representante Uesco já esse ano, tá bom? Brasileirão, como é que foi, seu Edu? São Paulo 2, Inter 0, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, Goiás 0, Palmeiras 5. E Grêmio 3, Bragantino 3, Bragantino empatou no finalzinho. E o Botafogo, hein? O Fogão continua líder do Brasileirão. Aqui, Sport 2, Guarani 0, gols no primeiro tempo e a gente volta com o craque. Deixa eu ver aqui, olha, de defesa, deixa eu ver aqui, eu tenho 7, centro 4 do Pegorari, entre sorte e defesa, uma do goleiro aí do Sport também, eu tenho 7 aqui, não perca a defesa do jogo, e o gabarito, o conceito jogador por jogador, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, você no YouTube, nos prestigie, por favor, faça a sua inscrição, dê o seu like, nosso muito obrigado, Rádio Bandeirantes Campinas, estamos aqui no estúdio improvisado, nos prestigie, por favor, nosso muito obrigado, no AM 1170, estamos também no FM 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto e nos diversos aplicativos. Vem aí o craque Uesco 21/14. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com
tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Amstel 350ml, 2,99 e tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça vácuo, 68,95 kg. Manteiga da vaca 200 gramas, 9,90. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ei, você aí, você que tá ouvindo rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região. Além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Olha, uma informação aqui no Brasileiro da C, mais uma vitória do São Bernardo. Acabou em Aparecida de Goiânia, Aparecidense 1, São Bernardo 2. Na estreia, o São Bernardo venceu em casa 3-1 Remo. Vamos lá, Esporte 2, Guarani 0, o craque Oesco, o craque do jogo. Oi, amigo Batista. Oi, Edu, pra mim, craque do jogo não tem jeito, né? 5 defesas de novo, Pegorari, pra mim, foi o cara do jogo, o craque, e merece essa belíssima ferramenta Oesco, viu, Edu? Pra você um grande abraço, uma ótima semana, trabalhando na TV, trabalhando no rádio, todo dia na mídia, hoje domingão também narrando. Esse é o Batistão,
vai passar Raul Gil e Carlos Alberto da Nóbrega. E hoje também dei uma entrevista lá em Rede Nacional para o Milton Neves. Opa, verdade. Fiquei uns 50 minutos dando entrevista. Milton Neves não acabava. O Milton Neves, que hoje também entrevistou o Gleger, né? Sim. Gleger participou, depois eu participei também. Então hoje a nossa equipe marcou presença com o Milton Neves. Então aqui e lá estamos sempre no ar. E também lá no portal carlosbatista.com.br e nas redes sociais. Ô Edu, foi um prazer todo meu, querido. Inenarrável. Muito obrigado. Estar contigo, meu amigo. Grande abraço, Edu. Ótima semana pra você. Muito obrigado mesmo, meu querido amigo Batista. Bom, Pegorari. Bom, ô Gleger. E aí, rapaz? Não, segura, Gleger. Pera aí. Alô, Catarino. Meu amigo Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu. Até por exclusão, né? Guarani mais uma vez muito mal, vou votar no Pegorari, que evitou uma goleada histórica, né? Se foi 2-0 apenas pro Sport, graças ao Pegorari, meu voto vai pra ele, Edu. Agora sim, Gleger. Ok, muito obrigado, Catarino. Gleger, o craque do jogo. Ele vai ter que montar uma oficina na casa dele, né? Ele vai ganhar mais uma furadeira Uesco, que é uma furadeira sensacional, material maravilhoso de primeira. Pegorari, né, Edu? Não tem dúvida. O cara do jogo. Fechou o gol de novo. Se não fosse ele, a goleada poderia ser bem maior. O Pegorari também ele pode abrir uma escolinha, viu? Fazer um trabalho social. Pode. Os meninos carentes aí, né? Pegar e eles aprenderem trabalhos manuais, trabalhar como marceneiro, com as ferramentas Uesco que ele está recebendo. Oi, Tigrão, o craque Uesco. Não tem outro, né? O Pegorari jogou muito, fez uma grande partida, conceito bom, o craque do jogo. Eu pergunto, e agora, hein? O Tony tá machucado, mas será que volta? Será que volta? Eu acho que não, hein? Pegorari pegou, olha, pelo terceiro jogo consecutivo, Pegorari por unanimidade. O craque Uesco, Pegorari vai receber aí mais uma furadeira elétrica sensacional. É o seguinte, hein? E aí? Você já conhece a Uesco? Se não conhece, chegou a hora de conhecer. A Uesco é a marca de ferramentas elétricas que faz história no Brasil já há 10 anos, oferecendo para os profissionais que buscam excelente desempenho com preço justo. Por isso, é reconhecida como a marca de melhor custo-benefício do setor. Além de tudo, a Uesco conta com mais de 3.500 revendas e 630 assistências técnicas em todas as regiões do país. Do profissional de construção de grandes proporções ao trabalhador autônomo, sempre há uma ferramenta Uesco que dá conta do recado. Acesse uescoferramentas.com.br, baixe o catálogo completo de ferramentas Uesco e fique por dentro de tudo. Uesco, W-E-S-C-O, Uesco, 10 anos construindo com você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e São
Sorocaba. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro. Você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica na Ilha do Retiro. O Guarani entrou com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Ivan Alvarinho e Mike. Matheus Barbosa, Wenderson e Regis, Bruno José, Isaac e Bruno Mendes. O Guarani não teve o zagueiro Alan Santos, problema de muscular, estiramento. O goleiro Tony também segue em tratamento. E o Porfírio, que poderia ser opção na lateral esquerda, também pelo terceiro jogo consecutivo, continua no DM. As alterações, com 10 minutos de jogo, 10 do primeiro tempo, sai Bruno Mendes, contundido, entra Derek. Depois do intervalo, saiu Isaac, entrou Bruninho. 22 segundo tempo, 2 alterações. Sai Regis, entra Neilton, sai o Anderson, entra Matheus Barbosa. E depois, a 37, sai Bruno José, entra João Vitor. A equipe do técnico Bruno Pivetti. Esporte com Renan no gol, Everton, Sabino, Rafael Thierry e o Igor Cairus, Fabinho, Ronaldo Henrique, depois Pedro Martins, Matheus Vargas, Esponte, depois Felipinho e Luciano Juba, depois o Gabriel Santos, Edinho, depois o Anderson e o Wagner Love, depois o Fabrício Daniel. O técnico do Esporte é Anderson Moreira. Quem apitou foi Anderson Daronco, o homem forte da arbitragem, é professor de Educação Física em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bandeira 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, é investigador de polícia. E bandeira 2, a Mayra Mastella Moreira, a Mayra, que é personal training. Cartões amarelos, Guarani, o Anderson é o terceiro, não pega o Sampaio Correia aqui. Ivan Alvarinho, também amarelado, e o Matheus Bueno. Para o Esporte, somente Everton. Os gols no primeiro tempo, ambos de Rafael Thierry, a 28 e aos 43, portões fechados, portanto sem público, devido aos acontecimentos da partida Esporte Vasco o ano passado. Esporte 2, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na Bandeirantes, a defesa do jogo.
Vamos lá, meus amigos, Sport 2, Guarani 0, olha, é a defesa não necessariamente do goleiro e a sorte também, porque se foi, o goleiro não pegou e não foi gol, teve sorte, alguma coisa aconteceu. E começamos assim, logo a 5 minutos, o Mike, lateral esquerdo, um corte providencial, Matheus Vargas iria fazer, olha o Mike cortando, vamos lá, Gibel, lance 1. E vem o time do Sport, bola cruzada na área, Matheus Vargas chegou batendo por cima do gol. Vai embora pra fora pela linha de fundo, perde o gol, Matheus Vargas na entrada da pequena área. Inacreditável. Jogada que veio da esquerda. Houve um desvio, no entanto, escanteio pro Sport bater Vladimir. O Mike, corte providencial. Tá aí, ó, Vladimir Catarino registrando o Mike, é isso aí, vamos lá. 19 minutos, olha, uma falta, o Pegorari, ele faz golpe de vista, não dava pra chegar, não chegaria, mas era raspa e teve gente e gritou gol, olha, Luciano Juba cobrando falta. É o lance 2, perdão, isso. Autorizado, boa. É falta, pé canhoto, Juba bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, batida de canhota, Luciano Juba mandou uma paulada e passou. Olha, é o seguinte, o Pegorari pegou 3 do Wagner Love, hein? 3. A primeira foi essa, 20 minutos, primeiro tempo. Vamos lá, Pegorari versus Wagner Love, lance 3, Giba. Palmeiras, e vem o time do Sport, Wagner Love, pé canhoto, bateu, espalma, Pegorari, descida por dentro, Wagner Love dentro da área, chegou, bateu, Pegorari, espalmou, e na sequência, o time do Sport perdeu. Vamos lá, olha aqui, mais uma, hein, é lance 5, Giba, lance 5, já tava 1-0, tava 1-0, de novo, Pegorari versus Wagner Love. Bateu cruzado, a bola vai na linha de fundo, levantamento cruzado na área, vem Wagner Love de cabeça, espalma, Pegorari, que defesa, Pegorari, e vem de novo o time do Sport. Pela ordem cronológica, vamos lá, 35 primeiro tempo, agora é o Guarani, Derek de cabeça após escanteio, olha, uma das pouquíssimas finalizações do Guarani. Defesa do goleiro Renan, o Derek vai cabecear em Batistão. Vem pra cobrança de escanteio lá pela direita. Levantamento, cruzamento. Vem Derek, cabeça. Defendeu Renan. Pancada de cabeça dentro da área. Derek. Renan conseguiu fazer a defesa. Então vamos lá, depois o Sport faz 2-0. Vem o intervalo. 5 do segundo tempo. Ó o duelo. Pegorari e Wagner Love. Pegorari e Wagner. É o lance 8, Giba. Lance 8, passou? Isso aí, Giba. Vamos lá, lance 8. Toca o jogo para Matheus Vargas. Vem pela meia direita por dentro. Toca o jogo para Matheus Vargas. Vem pela meia direita por dentro. Escapa Wagner Love. Rolo. Vem para a bola Juba. Para Wagner Love. Bateu. Vai embora. Pegou. Batida, lançamento de Juba na área para Wagner Love, bateu de perna direita, Pegorari, defendeu, espalma e manda para fora pela linha de fundo, que defesa do Pegorari. O Gleger deu 8,75 nessa, hein? E mais uma aqui do Pegorari, vamos lá, a 40, lance 9, Giba, 40, segundo tempo. Não foi, o Wagner Love já tinha saído, mas foi, senão é o Fabrício, não sei do que, você quer ver? Foi o Fabrício Daniel. Oi, Batistão, foi ou não o Batistão? Fabrício Daniel, vamos lá. Domina, vem pra bola, Fabrício Daniel, uma paulada, espalma, Pegorari, uma pancada de perna canhota, Fabrício Daniel exigiu uma defesa. Grande defesa do Pegorari, escanteio pro Vamos lá, Gleger, a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Lance 8, aquela defesa... Aquela que você deu 8,75, né? Isso, exatamente, aquela bola é impressionante, milagre do Pegorari, bola ia entrar na gaveta, ele fez uma grande defesa, para mim essa a defesa do jogo.
Perfeito, essa foi a 5 do segundo tempo. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Sem dúvida, essa daí foi impressionante. Mais um confronto direto, cara a cara, Pegorari e Wagner Love. Hoje deu Pegorari. Lance que o Carlos Batista, 5 do segundo tempo, estava desenhado e feito o terceiro gol do Sport e Pegorari evitou. O Batista descreveu exatamente assim. Toca o jogo para Matheus Vargas, vem pela meia direita por dentro, escapa Wagner Love e o rolo, vem para a bola Juba, para Wagner Love, bateu, vai embora, Pegorari, batida, lançamento de Juba na área para Wagner Love, bateu de perna direita, Pegorari, defendeu, defesa do jogo, Pegorari, hein? Pegou 4, uma delas foi a defesa do jogo escolhida pelo Gleger e pelo Tigrão, a 5 do segundo tempo, seria o terceiro. Meus amigos, é o seguinte, na sequência vem aí o gabarito, hein? O conceito, se foi ótimo, se foi bom, se foi regular, ruim, péssimo, tintim por tintim, jogador por jogador do Guarani, na fita Tigrão e Zorzin, analisando e comentando. Agora 21h36 aqui, Sport 2, Guarani 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,79. E tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Fraldinha bovina Mondelli resfriada, 34,95 kg. Café Melita 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para tudo! A 10ª temporada do MasterChef Brasil está com um sabor especial. Vamos resgatar provas icônicas do programa com novos formatos e uma disputa ainda mais acirrada. O nível aumentou e os participantes terão que se superar para levar para casa o troféu do maior reality de gastronomia do Brasil. Eu, Eric Jacan, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira estamos esperando você. Nova temporada de MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito, hein? Vamos lá, Zorzin. O conceito, qual foi? Melhor o primeiro ou segundo tempo? Sport 2, Guarani 0. O jogo foi regular. Melhor o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Apenas razoável, regular e melhor o primeiro tempo quando o Sport foi mais intenso. O segundo tempo tirou bem o pé, o jogo se arrastou, mas melhor o primeiro tempo, jogo regular. Bom, deu aí os dois concordaram, melhor o primeiro tempo. Ô, Zorzin, o Pegorari, pelas 4 defesas que ouvimos aqui, defesa do jogo fazendo também, se ele teve culpa nos gols e o golpe de vista que ele fez na cobrança do Luciano Juba, cobrando falta a 19 do primeiro tempo. Do Juba tirou muito bem na bola, não tinha como, ele nem conseguiu esboçar a reação. E olha que o Pegorari tá num momento incrível, né? Tá jogando muito o Pegorari. Você tinha dito aí sobre a questão da volta do Tony, vai ter que voltar e esperar a hora agora. Pegorari, não dá pra, como é que você vai tirar um goleiro que em 4 jogos foi 3 melhor em campo? Então não dá. Tá muito bem o Pegorari,
hoje com grandes defesas, né? E não teve culpa nos gols, muito pelo contrário. Não tinha como ali, tudo na cara do gol é difícil. E ele, inclusive, fazendo 3 ou 4 milagres no jogo. Então, o conceito dele é bom. Para mim, o jogador mais regular do Guarani no momento. Vamos ao lateral direito, o Diogo Matheus, Tigrão. Ele que me chamou a atenção. Bom, você analisa aí defensivo e ofensivamente. Uma falta que ele cobrou a 35 segundo tempo, foi uma baita chance, uma falta perigosa ali na risca frontal. Acabou batendo na barreira. Os 2 últimos gols de falta do Guarani, ele que marcou no espaço de 1 ano e meio. Vamos lá, como é que foi o Diogo Matheus completando 66 jogos? Não tá chegando na linha de fundo, né, Edu? Não tá chegando na linha de fundo, esse aqui é o problema dele. Ele chega ali, toca com o Bruno José, recebe de volta, toca para trás. E os cruzamentos que ele fez foram cruzamentos de uma faixa de gramado mais ou menos na linha de entrada da grande área, só que deslocado ali pelo lado direito. Ele tá sem arranque. Me pareceu hoje com muita dificuldade, inclusive, para recompor e sem explosão para chegar no fundo. Conceito apenas regular. Olha a zaga, vamos na individual. O Gleger faz o Lucão, o Tigrão faz o Alvarinho. O Lucão foi o seguinte, ele estava no lance, na cabeçada do primeiro gol. No primeiro gol, na cabeçada, o Lucão estava na marcação ali. O Thierry fez o gol. E no segundo gol, Zorzinho, você alertava o seguinte. Antes, como é que nasceu na origem? Nasceu por um escanteio. Mas esse escanteio foi uma jogada do Wagner Love em que, segundo você, o Lucão teria falhado também. Teve a falha, Wagner Love perdeu, bateu não sei quem, vai para escanteio, na cobrança faz 2-0. Como é que foi o Lucão hoje? Muito mal, muito mal. Para mim, acho que é a pior partida do Lucão. Não gostei. Tanto que teve aí o duelo aí do Wagner Love com o Pegorari. Cadê o zagueiro? Cadê a marcação? Então, assim, não sei se foi prejudicado por estar jogando ao lado de um cara que estava improvisado. Pode ser também que seja isso. Mas foi muito mal o Lucão hoje, conceito ruim. E agora o Ivan Alvarinho, Tigrão. Hoje, ele é um coringa, né? É lateral direito, é volante. Hoje o Alan Santos, machucado, estiramento, foi aí Ivan Alvarinho. Tão mal quanto o Lucão. Conceito ruim. Vamos ao Mike. O Mike, que salvou, é bem verdade, há 5 minutos, aquele corte providencial que o Matheus Vargas iria fazer. Tem essa também. E teve uma outra que eu anotei, é o seguinte, 9, segundo tempo, o Mike foi cruzar, simplesmente isolou e ganhou destaque na narrativa do Batista. O Mike Zorzin. Esse cruzamento aí, ele jogou a bola lá em Olinda, né? Que impressionante, cara. Ele tava sozinho. Cruzamento horroroso. Não gostei do Mike. Conceito ruim. Olha, Tigrão, você no primeiro tempo alertava para a dupla de volantes. Você disse aí, olha, não marcam, tá com problema, isso e aquilo. Então, vamos falar do Matheus Barbosa e do Enderson. E o Zorzinho também vem nessa nos volantes, tá? O Enderson foi amarelado, é o terceiro, saiu a 22 segundo tempo. E o Matheus Barbosa jogou o tempo todo, Tigrão. Lentos, mal posicionados, marcando o vento e deixando um buraco enorme entre as costas dele e os zagueiros. O Sport por ali trabalhou a bola com a maior tranquilidade do mundo. Trabalhou a bola sem ser molestado. Toda hora tinha um jogador do Sport recebendo nesse buraco negro, nesse vácuo, nesse distanciamento de compartimento meio-campo defesa do Guarani. Péssima atuação dos dois. Olha, já o Tigrão vai analisar o Regis, tá? Agora o Zorzinho aqui, Sport 2, Guarani 0. Zorzinho vai falar do Matheus Barbosa e do Enderson. E durante a transmissão, Zorzinho, não faltaram comentários da dupla de volantes da sua parte. Foi ruim, os dois foram muito mal, muito. O Enderson é um jogador mais voluntarioso, né? Ele, em alguns momentos ele tenta, ele corre, luta. Mas o Matheus Barbosa, totalmente desconectado, cara. Não dá pra entender. O cara que já jogou em time grande, inclusive. Né? Um cara que a gente tem visto em alguns momentos nas outras equipes que tem um bom talento, que é bom jogador, boa técnica. Mas no Guarani não tá bem. Ele não tá bem desde o início, né? Segurou ele, teve aquele golaço que ele fez contra o Avaí, depois foi mal no jogo, depois machucou, ficou fora, voltou mal,
né? Perdeu a posição pro Alvarinho e hoje, pela improvisação, voltou ao time titular e foi muito mal também. O conceito dele é péssimo e o conceito do Anderson é ruim. Olha, vamos ao Regis, que tem 41 jogos, somando a sua passagem em 2021. O Regis saiu a 22 do segundo tempo. Me chamou a atenção a 47 do primeiro tempo, uma cobrança de escanteio do Regis, péssimo. Rasteiro, primeiro pau. E aí, o que aconteceu? 15 do segundo tempo, o Batista narrando, pede a opinião do Gleger. Como é que tá o Guarani e tal? E o Gleger falava exatamente do Regis. Numa dessa, o Batista interrompe o comentário do Gleger, porque o Guarani estava no ataque. Bola pro Regis, meia-lua, frontal. Ele foi dar um passe pro Bruninho, ele deu de presente pra zaga. Essas e outras, Tigrão, o Regis como foi? Baixa intensidade, desconcentrado, se arrastando em campo com as pernas pesadas. Conceito ruim. Vamos fazer o seguinte, quero um bloco só do Zorzin e também do Tigrão na comissão de frente. Os três saíram. Bruno José, o Isaac saiu no intervalo. E o Bruno Mendes saiu a 10 do primeiro tempo, mas entra o Derek. Uma cabeçada que ele deu e uma falta que ele sofreu frontal, quase pênalti. Derek, cabeçada e quase pênalti. Vamos lá. Bruno José, Isaac e Derek, Zorzin. Derek regular, pelo menos tentou o jogo. O Isaac péssimo, não pegou na bola. O Tigrão falou isso aí no intervalo. Pô, cara, nós escutamos o Isaac, uma vez o nome do Isaac, numa falta que ele cometeu. E tá é impressionante, cara. Um jogo como esse. Então assim, o conceito do Isaac é péssimo e o Bruno José eu não gostei também. Foi muito mal no jogo, conceito ruim. E para você, Tigrão, Bruno José, Isaac e Derek. Derek se esforçou, mas hoje produziu menos do que pode, inclusive com alguma dificuldade em determinados lances no domínio da bola, né? Bola escapando, a bola batendo na canela, a bola fugindo, parece que estava viva, né? Então, não gostei do Derek hoje, mas pela luta, um conceito regular. Bruno José, meia dúzia de chuveirinhos improdutivos, intensidade baixa também, e errando muito, conceito ruim. E péssimo conceito, péssimo. Um jogador que eu sempre defendi a titularidade dele, porque dá uma aproximação no meio-campo, porque faz com que o Regis não fique apenas ele com a responsabilidade de tentar fazer a bola chegar com qualidade à frente. Estou falando do Isaac. Então, eu estou de cadeira para falar, porque sempre defendi o Isaac no time. E quando ele foi sacado, eu achei que era um equívoco. Mas hoje, indefensável a atuação dele, escondidinho ali do lado esquerdo, não entrou no campo, não entrou para uma faixa mais ampla para trabalhar essa bola, para tentar uma tabela, para tentar uma assistência, absolutamente. Uma atuação abaixo da crítica. Hoje o Isaac, me perdoe, conceito péssimo. Olha aqui, Sport 2-0, eu preciso do Bruninho, que jogou todo o segundo tempo, no lugar do Isaac, e desse menino Matheus Bueno. Ele entrou, é meia, até o Batista chamou a atenção na hora que ele entrou. 22 volante, segundos. Viu, Edu? Ele é volante? Ah, é volante, tem nada de meia, não. Ficou jogando aqui atrás, ajudando a bloquear, saindo tocando curto. Não tem nem cacuete de meia, tá? Se tá na ficha dele aí, e o Batista é muito organizado com relação a isso, no release, nas informações do jogador, eu aceito que alguém tenha escrito isso. Mas ele não é meia nem aqui, nem lá em Curitiba e nem em Portugal. Ele é volante. Sai tocando curtinho, bloqueio. É um estilo aí, Anderson, né? E jogou numa linha, o Guarani perdendo o jogo de 2-0, ele jogou numa linha anterior àquela mais recuada do que aquela onde estava se posicionando o Anderson. Então, volante, tá? Não, muito, essa observação. Muito bem, Tigrão, muito bem. E ele já entrou contra o Ceará, tá? Foi o segundo jogo dele. Tá aí observando o Tigrão. E aí, ô Zorzinho, você quer falar alguma coisa do Bruninho e do Matheus Bueno? Então, o Bruninho, assim, foi longe de ser aquele Bruninho que a gente conhece, né? Mas ele foi melhor que o Isaac, por exemplo. Vamos dar um conceito regular para ele. E esse Matheus aí, rapaz, ele foi melhor do que o Barbosa. Ele foi melhor do que o Barbosa. Concordo 100% com o Tigrão. O cara é volante.
Ele joga naquele setor do campo ali vindo de trás, tem nada a ver com o meio. O meio é o Regis e o Isaac, esses são meias. Agora, esse Matheus Bueno não, é um volante e foi para mim, na minha opinião, melhor do que o Matheus Barbosa. Então o conceito, e do que o Anderson. Então o conceito dele é regular também, Edu. Tá, o Neilton entrou também a 22 segundo tempo, foi a 10ª partida dele, não anotei nada do Neilton. Vamos lá pro treineiro então. Bruno Pivetti, muita gente querendo ver a opinião de vocês. Eu começo com vocês, Orzinho, por aquilo que ele escalou. Ele colocou Ivan Vaurinho para ser companheiro do Lucão na zaga. Ele, meio de campo, é o mesmo que ele vem, né, escalando, mas ele fez o Isaac do começo. Colocou o Bruninho no banco, o Isaac iniciando, depois já no intervalo teve que reverter, teve que consertar essas e outras. Como foi o jogo, Bruno Pivetti? Mas você vê essa do Isaac, se você me pergunta antes do jogo, eu também escalaria o Isaac. Tigrão também, falou aí agora o Tigrão, e é verdade. Agora, o treinador não tem culpa, porque o jogador está totalmente desconectado com o jogo, desconcentrado. Vale realmente aí um puxão de orelha, pô, dá oportunidade e o cara não responde dentro do campo. Então, assim, não dá para botar 100% a culpa no treinador, que, na minha opinião, de começo, errou apenas na improvisação do Alvarinho. Ele poderia ter mantido o Alvarinho no meio, ele tinha duas opções de zagueiro. Tinha o Titi e tinha o Valber. Então ele poderia, aí não mexe, deixa o Alvarinho onde estava, né? Não jogou bem o último jogo, mas ninguém jogou bem, né? Então você mantém ali o Alvarinho, o Anderson e o Regis. Então não mexe no setor. Aí ele traz um jogador improvisado na zaga que foi muito mal e coloca um volante que não vem agradando, que está jogando muito mal, que não vive um bom momento, que é o Matheus Barbosa. Então, na minha opinião, ele errou nessa alteração de começo. As alterações, ele tentou, né, Edu? Tentou dar uma mexida no time, acho que acertou nas alterações, jogadores que ele tirou não estavam bem, colocou aí alguns jogadores para tentar ver se reanimava o time do Guarani, mas não conseguiu. O time inteiro estava mal hoje. Então, assim, eu vou dar um conceito regular para ele, porque eu acho que as escolhas foram coerentes, né? As escolhas foram corretas, e ele tentou, mas o time realmente não respondeu dentro de campo. Conceito para o Pivetti regular, Edu. Para você, um bom descanso, uma ótima semana. Até a próxima, viu, Gleger? Para você também, Edu, um bom descanso, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse é o Gleger, vida corrida para lá e para cá. Tigrão, vamos lá, Sport 2, Guarani 0. Agora, por gentileza, sua análise do Bruno Pivetti. Escalou para mim de forma correta, mas o time não respondeu. Então tem o seguinte, uma coisa é você avaliar o treinador pelas opções nominais. E outra é você avaliar o treinador pelo desempenho do time. Mas ele escalou direito, se o time não jogou, a culpa não é culpa dele. Como assim? Culpa dele também. Culpa dele. O time não está respondendo dentro de campo aquilo que ele está orientando. O time foi um time lento, pacato, um time apático, foi um time sem objetividade, foi um time preguiçoso. Se você me falar, você tem direito a um adjetivo só para descrever o Guarani hoje. Só um. Não posso ter uns 3 ou 4, não, só um. Preguiçoso. Time preguiçoso. Então, mas ele escalou o que ele tinha de melhor, a parte dele ele fez. Não. Como é que foi o treinamento? Como é que foi a palestra? Como é que foi a preleção, a pré-jogo? Como é que foi a parte motivacional? Ele está no balaio. Ele está no balaio. Se você falar assim, divida a avaliação dele por 2. Uma, as opções para iniciar o jogo e as modificações que ele fez. Ok. E divida depois pelo desempenho do time, antes e depois das alterações. Também vou avaliar. Então eu tenho que dizer o seguinte, eu não posso agora aqui arrebentar com os jogadores que foram muito mal e mostraram realmente essa preguiça surpreendente, em alguns momentos irritante. Eu não posso poupar o treinador. Quando ganha, estratégia perfeita, time veloz, time pilhado no bom sentido, time muito motivado, organizado. O treinador não joga, ele leva os louros da vitória. E quando ele escala mesmo, quando ele escala certo, mas acontece o que aconteceu hoje, um time desmotivado, um time sem intensidade, um time pernas pesadas, um time preguiçoso, eu divido a bronca para todo mundo. Então o conceito dele, pelo desempenho, é ruim.
ruim. Ele é o comandante e o time não jogou. Então a avaliação dele é ruim. Ah, mas ele escolheu certo? Escolheu. Ah, mas se os caras não jogaram, a culpa é dele? Também é dele. Também é dele. O time não queria nada com o jogo. Então, conceito ruim. Eu não vou perguntar do Daronco hoje, porque não teve nada decepcional. Não, tranquilo. Tranquilo, né? Nada, atuação tranquila. É um juiz muito experiente, leva o jogo na moral. Quando precisa levantar um cartão amarelo, levanta já para não deixar a coisa descambar. E tecnicamente, um jogo também que não teve só essa falta aí, que eu num primeiro momento, essa falta em cima do Derek, que o Diogo Matheus bateu na barreira, aliás, uma falta para dar um tapa por baixo da bola, né, cara? Não é para chegar ali e dar uma pancada no pé da barreira. Ali é para dar um tapa, né? Um tapinha, tirando do goleiro e passando por cima do penúltimo homem da barreira. Não tem erro. E ele é bom batedor, ele bate bem na bola. É que hoje tava tudo daquele jeito, né? Tava tudo de perna pro ar, né? O negócio não funcionou mesmo. Mas nesse lance eu fiquei com a sensação de pênalti, porque se é em cima da linha, é pênalti. A linha faz parte da área. Mas não. A falta começa realmente alguns centímetros antes da linha, e até nesse lance, se é que for o mais difícil do jogo, acabou acertando o Daronco com uma atuação boa, sem problema nenhum, nem Está no par, um dos candidatos. Fez o segundo jogo só hoje, não vi nada de especial, ganhou com muita facilidade do Guarani, mas hoje não dá para dizer, o Sport é bicho-papão, pelo que ele jogou bem, fez um bom primeiro tempo, criou chances, transformou o goleiro do Guarani no destaque da equipe de Campinas, tudo certo, tudo isso é verdadeiro. Agora, o Guarani também hoje não exigiu nada, né, Edu? Intensidade baixa, dando espaço, chegando atrasado, perdendo o rebote, mal posicionado, compartimentos distanciados, meio campo e defesa, meio campo e ataque. Então não dá para dizer que a vitória do Sport me credencia a dizer que o Sport é bicho-papão, que é candidato. Não, pelo jogo de hoje não. Mereceu a vitória, deu uma atropelada básica no Guarani no primeiro tempo, segundo tempo até 20 minutos, depois também tirou o pé, sentiu que não corria nenhum risco dentro do jogo, e aí, não correndo nenhum risco, até se poupou. Trabalhou, administrou, levou o jogo no banho-maria e conquistou a vitória. Mas pelo jogo de hoje não dá para dizer não. Foi superior ao Guarani, mas não vi nada, absolutamente nada de especial nos dois jogos em que trabalhei hoje, nem no Sport nem no Ceará. Podem crescer ao longo da competição, vão crescer na hora certa, é possível, mas pelos jogos de hoje, nada, absolutamente nada de super especial nos dois candidatos a acesso antes do início do campeonato. Agora, com o campeonato em andamento, não estão mostrando nada de excepcional, se bem que o Sport tem um desconto, o Sport tem aí uma atenuante muito importante, que foi apenas o segundo jogo dele na competição. Bom, Tigrão, então é o seguinte, vocês têm transmitido pela TV Bandeirantes, todo sábado, 5 da tarde, também às vezes 15h30, mas aí em rede, né? Domingo, quando é 15h30, é em rede. Quer dizer, é transmitido, mas não com vocês. Porque está marcado aqui na tabela, Tigrão, sábado, 17 horas, Guarani e Sampaio Correia. Mas o jogo é aqui no Brinco, né? Eu acho que tem outro jogo, 17 horas, Novo Horizontino e CRB. Eu acho que vocês vão fazer Novo Horizontino e CRB, eu acho. Eu acho que para Campinas não deve liberar, né? Não deve liberar, por questões óbvias. Bom, tá bom. Tigrão, para você, um bom descanso, uma ótima semana, viu? Grande abraço. É só uma ressalva, o outro jogo qual que é, Edu? Então é sábado, 17 horas, Novo Horizontino e CRB. Mas já mostramos bastante Novo Horizontino e não mostramos ainda. Bom, hoje mostramos Guarani, né? Não mostrou com a equipe de Campinas, mas com a equipe da Rede Nacional foi mostrado o Guarani hoje
esse jogo das 19 horas. Temos que esperar a escala aí, Edu. Tem que esperar a escala, Temos que esperar a escala, mas provavelmente nesse daí eu devo folgar e deve participar da transmissão o CH, que está voltando também de férias. Acredito que eu deva folgar nesse, mas temos que esperar a escala aí, entre segunda e terça-feira já poderemos divulgar qual o jogo do sábado à tarde, do sábado 17 horas, que a TV Bandeirantes estará transmitindo. Beleza. Tá bom, Tigrão, um grande abraço, viu? Ótima semana. Muito obrigado, Edu. Para você também, um grande abraço e um abraço ao amigo da Bandeirante. Olha, vem já o India com a bola, 22 horas aqui, Esporte 2, Guarani 0. Dia com a bola. Em Dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, em Dia com a bola, Rádio Bandeirantes, vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É a 5ª rodada, começou na sexta-feira, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Vitória 3. Mas faltou energia elétrica em Ribeirão, cara. O jogo começou 21h30, mas terminou meia-noite e uns quebrados. Porque por 2 vezes foi interrompido no segundo tempo, uma das torres lá do Santa Cruz desabou. Apagão, né? Teve a primeira e o segundo apagão, somando tudo 40 minutos de bola parada, tá? Os caras conversando, deu dó do narrador da TV, o cara conversava, e o Richard, seu comentarista, né? Comentou bem, rapaz, segurou bem, uma mocinha como repórter também, e público 3.195, mais uma derrota do Botafogo, a segunda consecutiva, e o Vitória, eu vou te contar, 4 jogos, 4 vitórias, tá 100% aí, o Vitória ainda tem um jogo a menos, hein? O Vitória ainda tem um jogo a menos, porque foram 5 rodadas, o Vitória tem 4. Está na vice-liderança a equipe do Vitória, do técnico Léo Condé e o Adilson Batista, técnico do Botafogo. Ontem, Criciúma 2, Ituano 1. O Criciúma e o Vitória, os melhores públicos da Série B. Quando o Vitória lá em Salvador e o Criciúma que estava em campeão catarinense, o Criciúma mais uma vitória, o Criciúma na liderança. Então, prestígio total da sua torcida, 15.062 o público lá em Criciúma, o Arilson 1-0 Criciúma, Éder 2-0 e Eduardo Persson, ex-Guarani, marcando por Ituano. Aliás, quando o Ituano veio jogar com o Guarani aqui, o Persson jogando de meia, cara. Ele que armou o Ituano. Tá jogando bem o Persson, né? Gilmar Dalpozo, técnico do Ituano, e o Cláudio Tencati, técnico do Criciúma. Tivemos ontem Tombense 0, Avaí 1, gol do Eduardo. Tombense, quando o mando lhe pertence, joga em Muriaé. Público não fornecido. Lá em Muriaé, os caras não fornecem público de jeito nenhum. Ontem, lá no Castelão, olha, público não divulgado, Sampaio Correia 2, Juventude 1. Juventude do Nenê, 41 anos. Olha, o gol foi do Rodrigo Rodrigues de pênalti, 1-0 Juventude. Aí o Marcinho empatou para o Sampaio Correia. E o Matheus Martins, gol da vitória do Sampaio a 31 segundo tempo. E o Sampaio agora pega o Guarani, né? Sábado aqui no Brinco. Evaristo Pisa saiu. O Evaristo Pisa não é mais o técnico do Sampaio Correia. Saiu antes desse jogo aqui contra o Juventude. Aliás, uma dança danada de técnicos na Série B. O Alex saiu do Avaí, Alex ex-meia do Palmeiras, Fenerbahçe e tal. O Ricardo Catalá saiu do Mirassol. O Mozart saiu do Atlético Goianiense. O Mozart acertou com o Mirassol. E o Alberto Valentim é o novo técnico do Atlético Goianiense. Seguindo aqui, ainda ontem, Mirassol do Mozart agora 1, Vila Nova também 1. O Caio Dantas 1-0 Vila Nova. E o Lucas Ramon, ex-Guarani, fez o gol do Mirassol, público 1.637. Rei Pelé ontem, CRB 1, ABC de Natal também 1. O ABC, deixa eu ver aqui, é o último colocado, né? É o último. Luiz Gustavo 1-0 ABC e Copete, ex-Santos, empatou para o CRB. CRB do técnico Humberto Louser. E o Fernando Marchiori, técnico do ABC. Público no Rei Pelé 3.232. Lá em Chapecó, Arena Condá, ontem,
De novo 1-1, aqui foi 1-1, jogos da tarde aqui, noite, tudo 1-1 aqui. Chapecoense 1, Novo Horizontino 1, o Ailon 1-0 Novo Horizontino e Mancha empatou para a Chape. Argel Fux é o técnico da Chapecoense e Eduardo Batista continua como técnico do Novo Horizontino. Público na Arena Condá, 4.035. Hoje pela manhã, o Boris transmitiu Ponte 0, Ceará também 0, público 5.553. O Matheus Jesus foi eleito aí o craque Uesco, craque do jogo. Teve 4 finalizações, foi o que mais finalizou. Tivemos, você acompanhou aqui, Sport 2, Guarani 0, os 2 gols do Rafael Thierry, ambos no primeiro tempo, e o Pegorari foi eleito aí o craque Uesco, o craque do jogo. Amanhã, como é que fica? Amanhã tem mais uma partida para encerrar a quinta rodada no Antônio Ascioli em Goiânia, Atlético e Londrina. Alberto Valentim, repita, é o novo técnico do Atlético Goianiense. Bom, senhor Edu, como é que tá a classificação, gente? Totalmente irregular em número de jogos, porque 5 rodadas já aconteceram. Olha, mas com 4 jogos, o Almeiras está o Vitória, o Vila Nova, tem o Atlético Goianiense, que aliás vai jogar amanhã, completa o 5º jogo. Tombense 4 jogos, Ceará 4, Londrina 4, CRB 4, tá vendo? Irregular porque o Sport e o Ceará estavam na disputa da Copa Nordeste e eles não entraram. Então foram 3, 4 rodadas que eles não participaram. Os seus adversários, evidente, também não entram no roteio. Então fica assim. O Criciúma, por exemplo, tem um jogo a menos, é líder com 13. Em segundo, Vitória, 12. Em terceiro, Vila Nova, 10. Em quarto, Guarani, 9. Em quinto, Botafogo, 9. Em sexto, Atlético Goianiense, com 8. Em sétimo, Novo Horizontino, 8. Oitavo, Mirassol, 7. Em nono, Ituano, 6. Em décimo, Avaí, com 6. 11º, Chapecoense, 5. Em 12º, Sampaio Correia, 5. Em 13º, a Ponte, com 5. 14º, Sport, 4. Em 15º, Tombense, 4. Em 16º, Ceará, 4. E os 4 últimos, Londrina, 4. Juventude, 3. CRB 2 e ABC 1. São 4 que serão rebaixados. E são 4 que sobem. Detalhe, amanhã tem o Atlético e Londrina. Bom, se o Atlético ganhar, ele vai a 11. E aí o Guarani perde a 4ª colocação. Ok? Deixa eu ver aqui se temos os próximos jogos da Série B. Tem, ó, sexta-feira, hein? É sexta, dia 12. Dia 12, Vila Nova e Criciúma. Teremos na sexta, 21h30, Avaí Chapecoense. Aí sábado, 16 horas, Juventude e Mirassol. 17 horas, Guarani e Sampaio Correia, no Brinco. Sábado, 17 horas, Novo Horizontino e CRB. Sábado, 18h15, Ceará e Tombense, no Presidente Vargas, portões fechados. Domingo, 15h30, lá no Estádio do Café, Londrina e Ponte. Domingo, hein? 15h30, Londrina e Ponte. Domingo que vem, 18 horas, Vitória e Atlético Goianiense. Domingo que vem, 20h30, exótico, ABC e Botafogo no Frasqueirão e Natal. E na segunda-feira, dia 15, fecha a sexta rodada em Itu, Ituano e Sport. E depois vem o derby daqui a 2 semanas, dia 21, 18 horas, majestoso, Ponte e Guarani. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos no sábado, ontem, né? Cruzeiro 2, Santos 1. Wesley e Santos marcou 1-0 o Cruzeiro. O Wesley marcou o segundo também, só que antes o Ângelo empatou para o Santos. Então Wesley 1-0 Cruzeiro, Ângelo empate 1-1 e o Wesley 2-1 com o Ronaldinho Gaúcho. Lá no Independência, só zoiando aí o Cruzeiro. Público 21.191. No Maracanã, quase 40 mil, 39.850 de público. Frente a frente, Fluminense e Vasco. E aí, uma falha do Fábio, goleiro do Vasco. Gol, aliás, Fábio, goleiro do Fluminense. Gol do Vasco, gol do Pedro Raul, a 47 segundos de jogo. Mas o Lima empatou a 9 segundo tempo para o Fluminense. Foi 1-1. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. Hoje pela manhã, lá no Independência, América Mineiro 1, Cuiabá 2. O Cuiabá virou, cara. O Cuiabá virou pra cima do Ameriquinha no final. Foi assim, o Aloysio marcou no primeiro tempo, 1-0 América.
Aí a 39, Marlon Contra, empatou aí o Cuiabá, e a 40 de falta, o Ronald 2-1. E depois o Matheus Cavicchioli, goleiro do América, ex-Guarani, acabou sendo expulso. Vamos lá. Tivemos na Fonte Nova, Bahia 3, Curitiba 1, jogos da tarde, com 37.900 de público. O Vitor Luiz Contra, 1-0 Bahia. Bosquilha empatou para o Curitiba. O Biel 2-1 Bahia. E o David Duarte, 3-1 para o Bahia. E o Jamerson, hein? Jamerson, ex-Guarani no Curitiba, 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. Tivemos na Arena da Baixada, Atlético 2, Flamengo 1, com o Gabigol de pênalti, 1-0 Mengão, e foi de virada. Vitor empatou e o Eric 2-1, o Atlético virou, com público de 32.949. Morumbi, São Paulo Internacional, Luciano 1-0 Tricolor, e o Pablo Maia por cobertura, golaço 2-0, público 46 mil, grande vitória do Tricolor. Os jogos da noite na Arena Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3. E o Bragantino empatou no final, hein? Olha, o Cristaldo de pênalti, 1-0 Grêmio. O Matheus Fernandes empatou pro Bragantino. Eduardo Sacha virou, 2-1 estava Bragantino. Aí Luiz Soares, ele não podia faltar, né? O Uruguai empata 2-2. O Everton Galdino vira para o Grêmio 3-2. Mas o Thiago Borbas empata 3-3 no finalzinho. Repito, o público na Arena Grêmio, 23.760. No Engenhão, olha o Fogão, líder do Brasileirão. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, Vitor Sá e o Matheus Nascimento. Público 16.415. Ô, torcida do Fogão, tem que acreditar, há muito tempo o Botafogo não era líder e continua. Lá em Goiânia, público não fornecido, o Palmeiras descarregou para cima do Goiás. Goiás 0, Palmeiras 5, Arthur 1-0, Sidmar Contra 2-0, Rafael Veiga 3, Hendrick 4 e Dudu 5-0. E amanhã tem Corinthians e Fortaleza, fechando essa rodada, 20 horas, Neoquímica Arena. Vamos aqui à classificação. Botafogo líder com 12, em segundo Palmeiras 10, Cruzeiro em terceiro 9, em quarto Fortaleza 7, São Paulo quinto com 7, em sexto Fluminense 7, em sétimo Grêmio com 7, em oitavo Internacional 7, nono Bahia 6, em décimo Atlético Paranaense 6, em décimo primeiro Vasco com 5, em décimo segundo Red Bull Bragantino com 5, décimo terceiro Cuiabá 4, décimo quarto Santos com 4, décimo quinto Atlético Mineiro com 4, em décimo sexto Flamengo 3 e os 4 últimos, opa! Corinthians, zona de rebaixamento 3, Goiás 3, Coritiba penúltimo 1, o Ameriquinha, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum ponto ganho. Que é isso? Vamos lá, são 4 que serão rebaixados, por enquanto Corinthians, Goiás, Coritiba e América, mas eu repito, o Timão joga amanhã contra o Fortaleza, a equipe do Luxemburgo. Deixa eu ver o que mais aqui, se eu tenho aqui os próximos jogos do Brasileirão. Ah, meio de semana, hein? Meio de semana. Na quarta-feira, então, tem Santos e Bahia, 19 horas. Na quarta, lá em Bragança, Bragantino e América Mineiro, às 19. Na quarta, Beira-Rio Internacional e Atlético Paranaense, às 19. Na quarta, Arena Pantanal, 20 horas em Cuiabá e Atlético Mineiro. Flamengo, na quarta, contra o Goiás, 20 horas no Maracanã. Na quarta, Palmeiras e Grêmio, 21h30 no Allianz Parque. Na quarta, Cruzeiro e Fluminense, 21h30 no Mineirão. Aqui é quinta. Já na quinta, 19 horas, Curitiba e Vasco. Quinta, Botafogo e Corinthians. E o Timão pega o líder Botafogo na quinta-feira no Engenhão. E na quinta-feira, fechando a rodada, Fortaleza e São Paulo, lá no Castelão. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, brasileiro da Série C, nós só temos um paulista, que é o São Bernardo. O São Bernardo, mais uma vitória, gente. A Série C, ela teve um aumento de 40% na premiação. A CBF paga para cada clube R$800 mil. 8 se classificam. E quem se classificar vai receber mais 240 mil cada clube. Foram rebaixados, lembrando, da B para C,
CSA, Brusque, Operário de Ponta Grossa e o Náutico. E subiram ano passado da D para C, o América de Natal, o Pouso Alegre, que está na mão do Roger, ex-atacante da Ponte, o São Bernardo e a equipe do Amazonas. Deixa eu ver o que mais aqui, como é que nós estamos de Campeonato Brasileiro Série B. Eu destaco sim a vitória do São Bernardo, foi hoje à noite, em Aparecida de Goiânia, Aparecidense 1, São Bernardo 2, o Léo Jabá e o Bruno Santos, os gols do São Bernardo. Na estreia, o São Bernardo venceu 3-1 Remo em São Bernardo. Olha, a rodada foi essa, nós tivemos Amazonas 2, América Natal 0, Floresta 2, Volta Redonda 1, Náutico 2, São José de Porto Alegre 1, Pouso Alegre do Roger 1, Brusque 0. 2 jogos, 2 vitórias, hein? Pouso Alegre, 2 jogos, 2 vitórias nas mãos do Roger. Ipiranga 1, CSA também 1, Operário de Ponta Grossa 2, Manaus 0, repito, Aparecidense 1, São Bernardo 2 e Remo 1, Botafogo da Paraíba 2. Quem lidera? Pouso Alegre e São Bernardo. Pouso Alegre e São Bernardo, deixa eu ver o que mais aqui. São Bernardo, estão com 6 pontos, portanto está aí liderando esse Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, Campeonato Brasileiro da Série D de dado, eu destaco aqui os paulistas, nós temos a Ferroviária, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira e o Santo André. Santo André joga amanhã, mas a Ferroviária, o 15 e a Inter empataram, uma fatalidade o que aconteceu com a Inter de Limeira. A Série D é o seguinte, são 64 equipes, divididos em 8 grupos de 8 equipes cada. Na primeira fase, cada clube ganha R$300 mil. Na segunda fase, diminui, 100 mil, vai vendo. Se for para a terceira fase, ganha mais 100 mil. Se for para a quarta fase, 100 mil. Quinta fase, mais 100 mil. E se chegar na final, mais 100 mil, ganha aí um total de 3, 4, 5, 6, 7, 800 mil reais se chegar na final da Série D de dado. Ontem, na Fonte Nova, Araraquara, Ferroviária 0, Operário do Mato Grosso do Sul 0. Sabe quem que é o técnico da Ferroviária? Elano. Revelado pelo Guarani em 2000. O Elano só jogou uma partida pelo Guarani. Foi um jogo em 2000 contra a Portuguesa Santista. Informação do José Ricardo Mariolano, meu grande amigo, sabe tudo do Guarani. Depois, a carreira dele foi para a Inter Limeira, estourou no Santos, disputou a Copa do Mundo, 2010, e fez gol em Copa do Mundo. Piracicaba ontem, 15-1, Maringá também 1, venceu o 15, gol do Vitor Braga, mas o Kaique Lemes empatou a 35 do segundo tempo para o Maringá. Bom, e a Inter de Limeira? Jogou em Minas contra o Patrocinense. A Inter faz 1-0, Sabe quando foi o gol da Inter? 43 segundo tempo, João Felipe. Mas nos acréscimos a 51, Anderson empatou para Patrocinense, 1-1. E amanhã tem o Santo André na fita, joga 20h30 em Governador Valadares contra o Democrata. Deixa eu ver o que mais aqui. Série A3, importante, hein? Lembrando que o amigo Batista narrou aqui, Sport 2, Guarani 0. Série A3 está terminando, São José e Capivariano subiram para a Série A2. Subiram. E agora eles estão definindo aí o título, quem é o campeão da Série A3. Ontem, a partida foi em São José dos Campos, no Martins Pereira. Final, São José 1, Capivariano 0, gol do Vicente. E sábado que vem, dia 13, é o jogo final na Arena Capivari. O Capivariano precisa vencer por qualquer placar para ficar com o título, porque teve campanha melhor que o São José. O São José joga pelo empate. São José do técnico Ricardo Costa. E o Hélio, sem H, Hélio Cizenando. Hélio Cizenando é técnico do Capivariano. O campeão ganha 110 mil, o vice 77 mil. E com detalhe, o Capivariano tem o artilheiro da Série A3, Vinícius Popó. O Vinícius Popó marcou 18 gols em 22 jogos. Vinícius Popó não deve continuar no
capivariano. Olha, a Copa Paulista é o seguinte, a Ponte vai disputar, vai começar no começo de julho, o campeão escolhe, vai para a Copa do Brasil ou vai disputar o Brasileiro da Série D de dado. Deixa eu ver uma coisa aqui, é o seguinte, o grupo da Ponte é regionalizado, então são 18 equipes divididas em 3 grupos de 6 equipes cada. Então da Ponte, o grupo é Ponte, 15 de Piracicaba, Primavera, Juventus, Oeste e o Bragantino. Lembrando que na segunda fase, 2 de cada se classificam e mais os 2 melhores terceiros colocados também passam para a próxima fase. Tem Comercial, Esporte Clube São Bernardo, Grêmio Prudente, Juventus, Marília, Mirassol, Noroeste, Oeste, Ponte, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, Primavera, Red Bull Bragantino, Santo André, São Bento, São Caetano, São José e o 15 de Piracicaba, os que participam e vão participar da Copa Paulista, repito, começa no início de julho. E na Copa do Brasil, oitavas de final, deixa eu ver aqui, hoje nós estamos no dia 7 de maio. Então, sem ser nessa semana, na outra, começam os jogos das oitavas de final e dia 31 de maio, os jogos da volta. Quem passar ganha 4.300.000 reais. Quem pega quem? O sorteio foi essa semana, mas eu repito. América Mineiro pega o Inter de Porto Alegre. Primeiro jogo em Minas. Sport São Paulo. Primeiro jogo em Recife. Atlético Paranaense, Botafogo do Rio. Primeiro jogo, Curitiba. Fluminense e Flamengo. Aqui tá em casa, né? Os dois do Maraca. Santos e Bahia. Primeiro jogo na Vila. Palmeiras e Fortaleza. Primeiro jogo, Allianz Parque. Atlético Mineiro e Corinthians. Ô, jogão, hein, cara? Jogão, hein? Atlético Mineiro e Corinthians. Primeiro jogo em Minas. Cuidado com o Hulk, hein, Timão? E o Grêmio pega o Cruzeiro. Primeiro jogo em Porto Alegre. Deixa eu tomar uma guia aqui, Giba. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Bem, vamos embora, Gibinha. Aquela musiquinha sensacional, o logotum da Bandeirantes que me emociona. Me remete à época de menino, né? O radinho de pilha que eu ganhei do meu avô, ficava ouvindo na calçada. Ei, música da banda Fiore Giliotti, torcida brasileira, carinhosamente guardada. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu. Então é o seguinte, nossa equipe técnica, muito obrigado aqui a Gil Kleber, ao Lucas Pessoa, ao Gilberto Sufi, ao Danilo Capucci, ao Gabriel Ribeiro. Pela manhã, Lucas Pessoa e Danilo Capucci. Agora à tarde, o Gabriel Ribeiro e o Gilberto Sufi. Se bem que o Sufi trabalhou também no Majestoso, né? Dobrou também. E Gil Kleber também dobrou, equipe técnica, muito, mas muito. Gabriel, muito obrigado, hein? Gabriel Ribeiro. Meus amigos, muito obrigado você que nos acompanhou aí no AM 1170, em FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, FM, faixa estendida, muito obrigado. Ó, você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, obrigado, dê seu like, por favor, se inscreva. Nosso muito obrigado e nos diversos aplicativos desse mundão afora pela internet. Esporte 2, Guarani 0 com o Batista narrando e tivemos pela manhã o Boris narrando, Ponte 0, Ceará também 0 e em ambas o Tigrão e o Gleger comentando. Meus amigos do Edu Pinheiro, muito obrigado, muito agradecido, Deus lhe pague e agora eu volto no sábado, né? No sábado tem o jogo do Guarani. Sábado tem o jogo do Guarani contra o Sampaio Correia, 17 horas no Brinco. E no domingo tem a Macaquinha jogando contra, deixa eu ver aqui, a Ponte joga em Londrina, né? Domingo, 15h30, Londrina e Ponte. Sábado, 17 horas, Guarani e Sampaio Correia. Então no sábado, sábado eu volto! Se Deus
quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de rádio. Ou seja,